Você tem 233 de QI, é isso? Eu acho que a negação fiscal não deveria ser crime, mas o crime é a cobrança de imposto, na minha opinião. O Musk, ele cria times de pessoas altamente talentosas, só que ele faz de uma forma que ele explora muito, né? Assim, ele paga para essas pessoas 1/1000 do que elas deveriam receber. Você falou do Sérgio Sacani. E essa história recente que ele próprio falou no canal dele ao vivo, pra tal de Bi e pra Gabi, pra entrar em contato faz mais de um mês e ninguém entrou, tem uma sabotagem, não é uma coisa tão simples. As eleições de 2022 foram fraudadas. Isso eu não vou dizer de jeito nenhum. Temos uma capa. As eleições isso eu não vou dizer. Isso eu não vou dizer. A não ser que se o Bolsonaro ou o Alexandre de Moraes, qualquer um dos dois tivesse solicitado, eu diria publicamente com o respaldo deles, ó, pode falar isso aqui que não vai te acontecer nada. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de QI, de inteligência, de futuro, de tecnologia, de vida humana. Tenho aqui um convidado muito especial, um dos maiores QIs do Brasil e do mundo. Do meu lado direito, Hindenburg Melão Júnior. Salve, salve. Tudo bem? Tudo bom? Como tá? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo jóia. Veio do interior, né? É, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Fez umas aventuras aí para chegar no... Foi umas infrações de trânsito também. Deixa eu chegar um link aqui mais perto para você. Opa. Cara, vamos lá, para colocar todo mundo aqui no mesmo barco. Você tem 233 de QI, é isso? Na verdade, os testes eles não são apropriados para medir acima de 130, né? Uhum. Então, quando eu fiz o teste na infância, com 3 anos de idade, o equivalente foi de 9 anos. Então, seria equivalente a 300. E para converter para a escala de adultos, o padrão é 24 para criança, né? E para adulto é 16. Então, para converter para adulto é 233,3. Mas os testes não são apropriados. Acima de 130, 135, os testes tradicionais de clínica, não... A incerteza é muito grande, nos scores assim, mais altos, e também a variedade de construto ela é perdida. Acima de 145, 140 já começa a perder a variedade de construto, e a dificuldade também não é adequada. Então, o que daria para confiar mais seriam mais as estimativas, né, do Alexandre Maluf, do Baran-Yonter, que são especialistas em cognição, né, ciência cognitiva, e que estimaram, o Alexandre Maluf estimou o equivalente mais ou menos do Merle, né, que era 228, o Baran-Yonter estimou acima de 200, né, e esse teste na infância seria equivalente a 233 se fosse considerar a idade adulta. Então, acima de 130 não dá para discriminar corretamente, né? Legal. Quero falar bastante desses testes, como funciona. Certo. Mas vamos aqui mais. O maior jogador às cegas de xadrez, detentor de recorde mundial, criador de um sistema automatizado de investimento, autor de livros, criador de vídeos na área de ciência, cultura, educação, tecnologia, investimentos, astronomia, xadrez e muitas outras, e vai ser indicado ao Prêmio Nobel. É isso? Esqueci alguma coisa? Se Deus quiser, eu não tenho certeza, mas acredito que você é indicado. Vai se ser? Deus quiser, por quê? Como que é isso? Tem dois amigos, né? Um da Noruega e um da Suécia, que eles conhecem pessoas ligadas ao comitê, né, que faz indicação, e falaram que provavelmente pelo trabalho, especialmente com relação ao Melon Index, que é um primo-neto do índice de Sharpe, o índice de Sortino, de Mogliani, né? Tanto o William Sharpe quanto o Franco Mogliani ganharam 2 prêmios Nobel, um de economia em 1990, que foi o Mogliani, o Sharpe, e em 1975, que foi o William Sharpe. O contrário, o William Sharpe em 1990 e o Mogliani em 1975. E tem vários outros, né? O Clive Granger, tem o Markowitz, né? O Harry Markowitz. Enfim, foram 6 aprimoramentos ganhadores de prêmios Nobel de economia e um de física, que é relacionado ao movimento browniano, né? Então, eles acharam que era muito provável que conseguisse não só a indicação, mas provavelmente seria o primeiro brasileiro que teria chance real de ganhar. O caso do Lattes, por exemplo, é um caso bem complexo, né? O caso, já falaram do César Lattes? Não. Pois é, o César Lattes é bem complexo. O caso dele, tentaram empurrar meio sem que houvesse méritos reais. É uma questão... Tem um vídeo, inclusive, de 5 horas que eu faço uma análise bastante detalhada. O Carlos Chagas é o que mais teve chance real de ganhar com méritos e com indicação e network, todos os critérios adequados. Só que ele acabou sendo indicado para um prêmio específico na área de... acho que era infectologia, se não me engano. Era um trabalho na área de... Ele seria indicado para medicina e fisiologia, no Nobel, que é mais generalizado, né? E ele acabou recebendo um prêmio mais ou menos equivalente, mas é especializado em infectologia, que ele descobriu o bacilo... A doença de Chagas, eu não me recordo o nome dos detalhes, mas era... A indicação para ele seria mais para medicina. E ele acabou recebendo de infectologia e depois acabaram dando para outra pessoa, isso foi em no começo do século XX. Ele acabou recebendo... E por ele ter recebido esse prêmio, acredita-se que por esse motivo acabaram dando o Nobel de Medicina para outra pessoa, porque já que ele havia ganho aquele, então meio que para distribuir, né? Para ver meio que um aumento no número de pessoas premiadas. Entendi. Então não sei se foi esse realmente o motivo, mas o que se comenta é basicamente isso.
E o Lattes, ele participou do trabalho com o Powell em 1947 e depois com o Gardner em 1948, na descoberta do Meson Pi, né? Mas o papel dele é bastante discutível. Inclusive, se pesquisar as cartas que foram trocadas entre ele e o Powell, ele e o Kalinin, ele e o Vatag, outras pessoas envolvidas, o que se percebe é que, na verdade, a participação dele é bem menor do que a mídia tentou divulgar na época, tentaram meio que empurrar o Lattes nesse processo. Entendi. Então, assim, ele é um excelente pesquisador, né? Mas a participação dele realmente naquele caso, eles tentaram exagerar a importância do borax, né, que ele introduziu nas placas de emulsão do Powell. E, enfim, o Lattes acabou não recebendo, em parte porque ele não era só para o chefe da equipe, que era o prêmio Nobel, então já tinha um critério que ele não atendia. E mesmo que atendesse ao critério, teria a questão dos méritos reais dele, que eram menores do que eles tentaram fazer alarde na época em relação a isso. Foi muita publicidade, inclusive tentaram conseguir verba do governo para investir. O CBPF, por exemplo, foi criado em 1949, se não me engano, com verba que conseguiram a partir da publicidade em torno do Lattes. Então, quase foi uma estratégia política. Aí. Em grande parte. Foi muito publicitária, muito econômica e científica. Tinha um certo peso científico também, mas era bem menor do que tentaram fazer parecer. Né? Entendi. Acho que vamos explicar para a galera como funcionam esses testes. E muita gente confunde teste de QI com inteligência, né? Não sabe muitas vezes que existem vários tipos de inteligência. Gostaria da sua explicação sobre isso. Com relação a vários tipos de inteligência, o Gardner, né, que propôs, tem do Gardner e tem do Guilford. O Guilford propõe 120 tipos de inteligência, são 20 fatores. 120? 120. Nossa, pensei que eram umas o Gardner propõe de 7 a 8. Né? Uhum. O Gardner é o posterior. O Guilford é um pouco mais científico, porque ele se baseia em análise fatorial. O Gardner, simplesmente, ele propôs um modelo que não tem fundamento nenhum científico, né? E, curiosamente, é um dos mais aceitos, embora não tenha fundamento científico nenhum praticamente. Tem o do Spearman, que é do fator G, que é o que se encaixa melhor nos modelos científicos vigentes, é o de Spearman, de 1904, mais ou menos. E a ideia do Spearman é que você tem um fator geral que ele representa 85% aproximadamente da variabilidade da inteligência para diversas atividades. Então, se a pessoa tem um elevado fator G, ela se dá bem em literatura, em matemática, física, química, astronomia, praticamente todos os campos que não envolvam áreas muito especializadas, como música, por exemplo, ou balé, arte marcial, sei lá, alguma coisa... Mais lógica. Quase tudo que se aplica à inteligência propriamente, a lógica também, né? A inteligência é um pouco mais abrangente do que a lógica. A lógica é um dos componentes para o desempenho intelectual. A criatividade, por exemplo, não envolve necessariamente lógica, sim, mas também é um componente da inteligência. E quando o Gardner faz, basicamente, ele dá o nome de inteligência para talentos. Ele troca os nomes, né? O que seriam vários talentos para várias áreas. Ele usa, por exemplo, talento, ele fala de inteligência sinestésica. Seria, na verdade, um talento sinestésico, né? Talento interpessoal, que ele chama de inteligência. Ele está meio que pervertendo o significado, a etimologia da palavra inteligência. Né? Então, o Gardner, entre os psicometristas mais bem conceituados, o Gardner não é levado muito a sério. Mas, popularmente, ele acabou fazendo muita publicidade e conseguiu bastante repercussão. É motora, né? A inteligência também para tomar decisões, para analisar distâncias, para tomar decisões do que é mais o menor risco, com maior probabilidade de sucesso. Sim. Então, ele tinha que tomar muitas decisões. Né? O Garrincha, o Rivellino, eles elogiavam muito o Pelé com relação à rapidez que ele tinha de tomar decisões. Eles falavam que o Garrincha, acho que foi o Tostão que falou isso, que o Garrincha, você via que não dava para fazer e chegava perto ele fazia. O Pelé você via que dava para fazer, mas quando você via ele já tinha feito. Né? Então, tipos diferentes de habilidades, sim, mas que o Pelé estava mais relacionado propriamente com a inteligência e o Garrincha mais com a habilidade motora, né? Motora sinestésica. Mas ambos tinham um talento muito acima, assim, não só acima do normal, mas acima dos melhores do mundo, inclusive, né? Mas eram muito especializados. A inteligência é útil também, mas só que assim, o Pelé ele tivesse talvez uns 140 de QI, que era bastante alto, mas não era muito útil que ele tivesse muito mais do que isso. Né? Então, para ele, 140 era suficiente, combinado com outras atividades, com outras habilidades motoras. O xadrez, por exemplo, ele precisa de inteligência, mas ele precisa de muito talento específico para o xadrez também, muito conhecimento específico. Né? No boxe, por exemplo, também precisa de inteligência e precisa de outras habilidades específicas. Então, um bom lutador de boxe ou de qualquer modalidade de arte marcial, ele percebe quando você vai aplicar o golpe um pouco antes de você desferir o golpe. Né? Então, o movimento do ombro, do quadril, ele identifica... Sim, até uma expressão facial. Né? Pois é, ele percebe que você tem a intenção de aplicar um certo golpe numa certa região. Porque se ele tiver que se defender, a partir do momento que você começou a desferir o golpe, ele tem 0,2 segundos aproximadamente para fazer o bloqueio. E não dá tempo. Né? Sim. A velocidade do reflexo é um pouco menor do que isso. Mas com o passar do tempo da idade, né, cada vez o reflexo vai ficar um pouco mais devagar. Então, se o cara tem inteligência... Exatamente. Então, se ele tem um critério para ele identificar
com 80% de certeza. Quando você vai desferir, antes de você desferir e já começa a preparar o bloqueio, ele tem muito mais chance de se defender. O jogador, por exemplo, de goleiro de futebol daqueles de campo menor, né, ou de hóquei, o goleiro futsal, que você tem um gol menor e uma distância menor entre os jogadores, então você tem também que ter um reflexo muito rápido, ou você tem que identificar para onde ele vai chutar antes dele fazer. Com certeza. Né, prever o movimento que ele vai fazer. Então a inteligência acaba sendo útil também nesses casos. Né? Só que acaba sendo menos, porque é muito mais importante nesses casos a velocidade do que a profundidade da análise. Né? O Pelé, por exemplo, é muito importante que ele fosse muito rápido, e não tanto que ele tivesse uma análise extremamente criativa e profunda e complexa. Né? E faz o paralelo com o QI, né? Com os testes, com os números. Né? Você falou aí de 90 a 109 é baixo. É normal. É a média da população. Na média, a partir de 140 já é gênio. Tem várias escalas diferentes. Tem a do Stanford Binet, tem a do Terman, tem do Wechsler, tem do Otis. Tem muitas escalas diferentes com critérios um pouco diferentes. Mas o mais convencional e popular. Não tem bem o mais... O Wechsler tem sido, atualmente, até uns 20 anos atrás, o Stanford Binet era o mais usado, meio que padronizado, que tinha a média 100 e o padrão 16. Eles consideravam de 90 a 110 a média, de 110 a 120 médio superior, 120 a 130 superior, 130 a 140, 130 a 150 superdotado. Acima de 150 era considerado gênio pelo critério mais antigo. Depois que o Terman sugeriu aumentar um pouco esse limite, passou a ser 175. A partir de 175 seria gênio, e até 140 seria médio superior, acima de 140 a 175 seria superdotado. Né? Acima de 135 seria gênio. Isso pro Terman. O Wechsler, ele já propõe até 127 superior, acima de 127 até 150 superdotado, acima de 150 gênio. Então tem muitas escalas diferentes, não tem um consenso em relação a isso. Né? Entendi. Você acha que com a evolução dos estudos e até as formas que a galera usa para poder estudar mais, como Ritalina, Vinvance, coisa do tipo, você acha que esses testes tendem a mudar? Tem o efeito Flynn, que ele é estudado já no século XX, teve um crescimento de mais ou menos uns 30 pontos ao longo do século XX, entre os primeiros testes de 1905 até o final do século XX, houve um aumento de mais ou menos 32 pontos. Depende do país, varia um pouco de um país para outro. Né? Tem as várias curvas, mas em média a população mundial, entre os países nos quais os testes foram aplicados longitudinalmente, mostrou um aumento de mais ou menos uns 30 a 35 pontos. Né? Então houve, só que não se tem certeza se isso reflete realmente um aumento na inteligência ou se é um treinamento das pessoas, porque elas vão... Teste psicotécnico, por exemplo, que faz para habilitação, depois ela faz o teste depois que já tinha feito ela já tem uma noção melhor. Sim. Não é a primeira vez que ela vai fazer. Ou até mesmo em revistinhas, né? Muitas revistas na internet, agora encontra muita coisa. Então, isso pode ter influenciado, aumentado o score no teste sem que reflita de fato um aumento na própria inteligência. E sim mais um treinamento. Outro fator é que pode ser a motivação. Né? Isso se observa muito, especialmente em países onde você tem uma renda mais baixa e você melhora a qualidade de vida, a pessoa se sente mais motivada para tentar resolver os testes do que num país em que a pessoa está preocupada em apanhar do pai em casa, em ter comida em casa, etc. Então, quando você melhora a qualidade de vida da população mundial, você reduz a pobreza, reduz a miséria, você aumenta também os scores, não porque tenha de fato aumentado a inteligência, porque aumentou a motivação das pessoas em se empenhar em questões que seriam menos importantes, né? Porque o teste é meio que um desafio sem tanta importância. Sim. Então a pessoa pode ter um score muito mais baixo, não porque ela não tenha um QI suficiente, mas porque ela não é importante para ela fazer aquilo. Ela quer terminar logo e ir para casa. Ela não está empenhada em fazer o melhor que ela puder. E como consequência, e aí vai medir o score médio que vai ser medido para aquela população vai ser mais baixo, não porque ela de fato, aquela população tem o QI mais baixo, sim por motivação. E ao longo da história nós observamos uma melhora na qualidade de vida, a alimentação, né, tem melhorado nos últimos 100 anos praticamente. A expectativa de vida aumentou, né, dobrou praticamente dos anos 10 até 1910 até 2010, sim. Dobrou a expectativa de vida, a altura média também aumentou. Isso teve aumento até mais ou menos nos anos 80, 90. De 80 e 90 para cá, tem aproximadamente mantido sem aumento significativo e até alguns indícios de redução, tanto no QI quanto na altura. Né? A altura das pessoas tem diminuído um pouquinho, só que não dá para ter muita certeza porque tem muita oscilação, então não dá para saber se tem um decréscimo real ou se é só uma oscilação que se considerar um período mais longo, talvez não tenha um decréscimo. Uhum. Então está oscilando, mas com indicativo de que talvez esteja caindo, tanto o QI quanto a altura. A expectativa de vida continua aumentando. Em parte, talvez, pela alimentação, né? Estrogênio, alguns hormônios que são usados em frango, em soja, né? Então isso pode de alguma forma estar influenciando também. Entendi. Cara, eu vou voltar lá no tempo e queria entender, quando os seus pais descobriram, temos aqui alguém acima da média,
Como que foi a tratativa? Como que foi a criação? Teve um cuidado especial? Como que foi isso? Você tem irmãs? Não teve muita diferença. Tenho irmãos, tive 3 irmãos por parte de pai. Um deles era policial e foi assassinado em 89. O outro era muito obeso, ele teve problema cardíaco, faleceu também, teve um ataque cardíaco, faleceu em 99. E o outro continua vivo. Então, por parte de pai, eu tive 3 irmãos, mas só um que continua vivo. Mas não tive muita convivência, então, assim, são irmãos, assim, mas não convivi frequentemente. Com relação ao tratamento com meus pais, eu não tive muita diferença. Foi basicamente... Meu pai chegou a ser engraxate, caminhoneiro, trabalhou numa fábrica de vidro, então eu tive muitos trabalhos, assim, subqualificados, né? E ele não tinha um padrão de vida muito bom. Minha mãe era professora de 1ª a 4ª série, então não tive, assim, muito... nos primeiros anos de vida, principalmente, não tive muitas facilidades nem com relação a um ambiente estimulante intelectualmente, nem culturalmente, e nem financeiramente, né? Então, foi assim... E com relação à identificação, quando eu era criança, eu chutava, passava a mão na minha cabeça, que menino bonitinho, eu chutava a pessoa, não gostava muito que passasse a mão na minha cabeça e fizesse isso. E aí acharam que eu tinha um problema mental, né? Essa criança tem um problema, tem que ser internado, tem que fazer um tratamento. Aí me levaram para fazer exame, e um dos testes foi cognitivos. E aí verificaram que eu fui passando em todos, né? Eu tinha 3 anos, passei no teste de 3, de 4, de 5, até chegar no de 9, e eles não tinham depois acima de 9. Então, eu estourei todos os limites de teste de inteligência que tinha até 9 anos, né? Com 3 anos. E aí foi que estimaram meu QI mais ou menos 300, porque seria a proporção de idade entre idade mental e cronológica, né? E multiplicado por 100 daria 300. E corrigindo para a idade de adulto seria 233. Foi que descobriram que tinham que ir acima da média. Mas não mudou praticamente nada a minha vida em relação a isso, né? Mas e a tratativa na escola, com a molecada? Na escola, quando eu era muito pequeno, eu tive uma hemorragia, comi um biscoito quando eu era criança, minha mãe ficou desesperada, achou que eu pudesse morrer, ficou muito preocupada comigo, que eu pudesse me machucar, alguma coisa assim. Já minha tia achava que eu tinha que ficar mais solto, né? E minha tia interferiu bastante nisso e sugeriu que eu começasse a estudar arte marcial desde pequeno. Então, desde os 7 anos eu comecei a praticar judô, depois pratiquei outras modalidades também, né? Foi contact, kickbox, tai chi chuan, karate shotokan, várias modalidades ao longo da vida. E então, assim, eu sofri um pouco de bullying, mas quando eu sofria bullying, meio que às vezes eu batia nas pessoas, então eu não tinha tanto problema de... Não tive tanto problema com bullying. Tava armado, né? Minha tia, graças à minha tia Leila, né, que ela meio que me obrigou. Boa estratégia. E aí, eu evitava brigar, mas assim, sim, quando não tinha muita opção. Mas a molecada, normalmente, quem se destaca vira alvo de bullying, né? Às vezes nem porque se destaca, às vezes por diversas razões, né? Às vezes a sociabilizar... Eu implicava com a minha sobrancelha, que eu tinha uma sobrancelha grossa, e aí me chamavam de persílio, de taturana, de mandrovara, umas coisas assim. E aí, às vezes eu deixava pra lá, mas às vezes, quando eu ficava insistindo muito, alguma coisa que achava que era meio ofensivo, eu ficava... Mas eu não batia pra machucar, eu sabe meio que, não faz mais que... Tipo, tá desagradável, para com isso. A pessoa não parava, às vezes eu era um pouco... Mas aí você foi pra uma escola normal? Ou já foi pra uma escola no Brasil não tem, né? No Brasil... Chegou a ter do João Carlos de Gênio, do Colégio Objetivo e da Unip, né? Ele criou nos anos 80, no final dos anos 70 até os anos 80, teve um projeto, mas que não era muito eficaz, em parte porque o MEC não permitia, né? E não permite até hoje, tem várias dificuldades em relação à burocracia. O que ele podia fazer era que a criança que tivesse facilidade de aprendizado, ela podia frequentar. Por exemplo, você está na primeira série, mas você tem o conhecimento e habilidade para cursar 4ª ou 5ª série. Então ele permitia, o MEC permitia que cursasse até 4ª, 5ª série, mas você tinha que também cursar 1ª, 2ª e 3ª paralelamente. Você não ganhava tempo nenhum com isso. Então, no fim das contas, é só um desperdício de tempo, não se ganha nada com isso. O Arthur Ávila, por exemplo, quando ele foi... ele estava fazendo o doutorado e, simultaneamente, ele estava fazendo a graduação. E o professor da UERJ não queria aprovar porque ele tinha estourado em faltas, porque ele estava fazendo doutorado, estava mais preocupado com a tese dele, que era inovador em vários aspectos, né? E a graduação ele estava fazendo para cumprir só... Né? E ele estava com notas boas, e o professor dele queria reprovar, porque, quer dizer, além do MEC em si... Quer atrasar o cara, né? Exatamente. Além do MEC ter uma burocracia absurda, o próprio professor... Mas foi o único professor que deu problema com ele, foi isso, né? Outros professores aprovaram sem problema, mas esse queria implicar com ele para reprovar por faltas. Aí ele acabou tendo algumas conversas lá e acabou resolvendo, né? Mas, então, no Brasil é muito burocrático. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde os anos 70, em 78 tinha 1.200 escolas especializadas para superdotados nos Estados Unidos. No Brasil não tem nenhuma. Nossa. Né? Tem alguns projetos que eles tentam remendar de diferentes maneiras. Atualmente, pode colocar um monitor para acompanhar numa sala normal, com crianças de QI médio, e pode ter um monitor tanto para criança com deficiência mental, quanto que tenha altas habilidades,
e pode ter um professor especializado, supostamente especializado, monitor para acompanhar. Só que isso não resolve nada, porque, para começar, o conteúdo apresentado é o mesmo, né? E mesmo que fosse um conteúdo diferenciado, os professores teriam que ser especializados também, né? No caso, na Universidade de Oxford e de Cambridge, do Reino Unido, eles tinham classes de 20 em 20 pontos. Eu não sei como é que está atualmente, mas tinham de 20 em 20 pontos. Então tinha de 100 a 120, de 120 a 140, assim sucessivamente. E tinha até 180. Acima de 180 tinha um grupo que ficava todo junto, porque tinha uma quantidade muito pequena, né? E em alguns casos ficava até professor quase particular, né? Eram vários professores para o mesmo aluno, para dar um atendimento especializado. E no Brasil, além de não ter nada, eles dificultam quando alguém da iniciativa privada tenta fazer, como o João Carlos de Gênio, eles dificultam, né, com várias burocracias e obrigando essa parte, por exemplo, de ser obrigado a fazer paralelamente. Se a criança está capacitada para a 5ª série, quando tem que fazer também a 1ª série, é um absurdo completo, não faz o menor sentido isso. Vai dobrar os estudos. E se ele está habilitado para fazer a 5ª, é porque ele já tem o conteúdo de primeira. Você vai dobrar o tempo, né, da criança. Eles poderiam fazer um teste e verificar, tem o conteúdo de primeira, segunda, terceira? Tem. Então, passa para 5ª, passa para... E também, outro problema é que não é só você passar para ritmo, para pular alguma série, sim, o conteúdo deveria ser totalmente diferente. E não só para as crianças talentosas, mas para todo mundo. Quando deve priorizar a compreensão de como as coisas funcionam, deveria ser focado em aplicações práticas, né? A pessoa aprende, por exemplo, logaritmo. Quantas pessoas que não são da área de exatas usam logaritmo para alguma coisa? Pouquíssimas. Sim. O Felipe Neto, por exemplo, ele critica o Teorema de Pitágoras e tem muitos matemáticos que discordam. Eu acho que ele tem razão, porque realmente o Teorema de Pitágoras, quantas pessoas usam o Teorema de Pitágoras para alguma coisa? Ou a fórmula de Bhaskara, né? Então, na prática, as pessoas que são das áreas de exatas vão usar, elas têm que aprender aquilo porque elas vão usar. E mesmo assim, se usa muito mais computador e calculadora atualmente do que lápis e papel para resolver. Então, mesmo as de exatas, poucas delas precisam de fato dominar esses conteúdos. E principalmente aquelas que não são, né? Então tem um desperdício gigantesco. Se pegar, por exemplo, uma pessoa que tem andou circulando, acho que está circulando atualmente ainda um vídeo, de um rapaz que ele sai na rua perguntando para pessoas quanto é 200% de 15. Não sei se você chegou a ver que... Não vi. Ele perguntou, pegou para umas 20 virais pessoas... de TikTok, assim. Isso, ele perguntou para umas 20 pessoas na rua, e eram pessoas bem vestidas, de terno e tal, né? Eles aparentemente tinham um nível cultural razoável, provavelmente Maria ou já tinha feito faculdade ou estavam fazendo, e não sabiam responder. Quer dizer, uma questão assim que deveria fazer parte da primeira, segunda, terceira, quarta série do primário. E aí o problema não é que elas não aprenderam, é porque elas não era útil isso, porque eles tiveram que fingir que aprenderam aquilo em algum momento. Sim. E não só em matemática, mas história, geografia, né, todas as disciplinas. As pessoas recebem um conteúdo, uma grande quantidade de conteúdo que elas fingem que memorizam, tiram nota na prova e depois esquecem. Sim. E da mesma forma que entra rápido, sai rápido, tipo, não mantém, né, o conteúdo na cabeça da criança. É um desperdício gigantesco. Você fica 10, 15 anos fingindo que está aprendendo alguma coisa e quando você sai daquele conteúdo todo que você recebeu, você preservou 5%, talvez, né? Você discorda, então, do método de ensino que existe hoje? Você acredita que o método, precisaria conteúdo, mudar? Porque assim, o método deveria ser focado em compreender como as coisas funcionam e não memorizar e repetir. Isso não só para as pessoas, para as crianças especiais, para todos. Para todo mundo. Uhum. E a criatividade deveria ser estimulada também. E aí você vai vendo, as crianças que têm mais facilidade, você vai dar uma orientação diferenciada e tal, de acordo com o que ela demonstra que tem condições. Mas para todos deveria... Porque é muito mais importante você compreender como as coisas funcionam do que você ficar memorizando e repetindo. Né? Isso é meio que um adestramento, no fim das contas. Sim, né? Sala de aula, forma tradicional, professor, aluno sentado numa cadeira, tipo... Pois é. Com inteligência artificial ainda, com evolução tecnológica, cara, acho que já passou da hora de mudar isso. Né? Inteligência artificial é bem perigoso, inclusive, porque muitas respostas que você tem no GPT e de outras IAs, elas não são muito confiáveis. As pessoas confiam demais nisso, é bastante perigoso, inclusive. Sim, total. Né? Então, mas assim, tá chegando num nível de que não... As IAs já estão melhores que 99% dos professores. Né? Exatamente. É muito melhor você até do que dos psicólogos e de vários outros profissionais. Médicos, advogados, né? Então, assim, tem muitas áreas que já foram superadas. Inclusive, foram colocados... O próprio GPT, né, o 3, o 3,5 e o 4, eles foram colocados para fazer testes nos Estados Unidos para aprovação para trabalhar como médicos e foram aprovados com 78% de aproveitamento. Então, quer dizer, melhores que a média dos médicos de universidades boas, de Harvard, né, de Wisconsin, de Michigan. E então, assim, o sistema educacional é péssimo no mundo inteiro, mas no Brasil é pior porque, além de ser muito ruim, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muitas universidades e muitas escolas de ensino dos primeiros anos que também são de baixa qualidade, mas você tem algumas que são de boa qualidade, né? Em Harvard o padrão é muito alto, né? Em Yale, sei lá, em Michigan,
Princeton, né? Você tem várias universidades que são muito boas. Eles têm conteúdo muito bom, eles estimulam a criatividade, as crianças têm que realmente compreender como as coisas funcionam. Mas a metodologia é muito diferente? Eu não conheço detalhadamente, né? Então, as pessoas, por exemplo, o Petri, ele estudou na Universidade da Finlândia, qual a capital lá? Não me recordo. Mas na Finlândia, o Petri estudou na Finlândia, ele comentava vários detalhes, como era o processo de ensino lá, e parecia realmente muito ser mais direcionado para compreender como as coisas funcionam do que como é feito no Brasil. Nos Estados Unidos, eu suponho que seja, essas principais universidades, pelo menos que seja semelhante, né? Em Oxford, por exemplo, né? O Peter Bentley fez o doutorado e pós-doutorado em Oxford. Na verdade, não era doutorado lá, é DPhil, né? Equivalente ao PhD, se chama DPhil, da Universidade de Oxford. Ele fez o DPhil e o pós-doutoral em Oxford. Ele comentou que não só na própria graduação, ele fez graduação, mestrado, doutorado, tudo lá, né? O equivalente ao doutorado. Que lá eles são muito incentivados a compreender como as coisas funcionam, propor revisões, inclusive. Eles têm que ler artigos e apontar erros nos artigos, né? Isso, no Brasil, não só eles não são estimulados a apontar erros, como eles produzem uma quantidade gigantesca de erros, né? Você pega quase todos os artigos, tese de doutorado, de mestrado que você pega no Brasil, ou são extremamente triviais, que não praticamente copiaram alguma coisa, um método que já foi repetido várias vezes, eles repetem novamente e já sabem qual vai ser o resultado esperado, só para conseguir o título e fazem lá e tal. Ou quando eles tentam inovar alguma coisa, que acho que é interessante que tentem realmente fazer, mesmo que cometam erros, mas é preferível que tentem inovar do que simplesmente ficar repetindo o que já foi feito. Mas a quantidade de erros é grave, são erros realmente básicos, né? São vários problemas que poderiam e deveriam ser evitados se houvesse um sistema educacional que fosse mais voltado para análise crítica, compreensão e criatividade. Esse seria o foco principal, né? Para produzir realmente inovações, para produzir tecnologia, ciência, que o Brasil praticamente não tem isso, né? O Brasil... O problema, você acredita que é um problema político? É um problema em que os governantes realmente não têm interesse em que a população se destaque? Qual que é o grande problema na sua visão? São vários. Um deles tem um vídeo que eu gravei de 5 horas falando sobre esse assunto. 5 horas? 5 horas. Você fez 2 longas. Tem os primeiros 40 minutos eu trato especificamente da questão. Eu comparo, por exemplo, o futebol, porque muita gente, a maior parte dos professores universitários, eles jogam a culpa para a falta de verba, né? Que não, o salário é ruim, que eles não terceirizam a culpa, né? E na verdade não é esse o problema real, né? O problema real é que eles não identificam as pessoas potencialmente talentosas e não colocam essas pessoas no rumo à produção intelectual. Você compara no caso do futebol com a formação acadêmica, no futebol nós temos 5 Copas do Mundo. Se fosse um problema realmente de falta de verba, seria esperado que no futebol também não houvesse a menos interesse em produzir diversão do que em produzir... Assim, como houve o Pelé e ele acabou chamando publicidade para o futebol, e acabou... poder econômico, né? Porque muitas vezes o futebol a única esperança de um moleque pobre da periferia se tornar um milionário, né? Ou ser um jogador, ou ser um funkeiro, qualquer coisa do tipo. Só que foi construído desse jeito, né? O problema é que... Porque em 1947, quando o Lattes começou a se destacar, em vez de eles procurarem identificar crianças talentosas, realmente, porque o Lattes era uma pessoa talentosa, mas seria o equivalente mais ou menos a um reserva do centésimo do ranking da FIFA, né? Do ranking do CBF, na verdade. Então, assim, era um talento grande, porque um reserva mesmo num time profissional não é um jogador que joga realmente bem. Mas não dá para colocar numa Lattes. Era uma pessoa talentosa, mas um talento bem menor do que eles tentaram fazer parecer com publicidade. E tentaram empurrar o Lattes para cima de todo jeito. E não conseguiram, né? Assim, conseguiram para mídia, mas não conseguiram para a ciência. Sim. E o que eles fizeram? Eles conseguiram... Na época do CBF, acho que recebeu 44 milhões em 49, quando foi fundado o CBPF. Na mesma época foi fundado o CBPF e o INPA foi em 52. O CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E o INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O INPA foi em 1952, o CBPF foi em 1949. No começo eles estavam bastante conectados, eram pessoas... O Leopoldo Nackbin foi pro lado do INPA, ele era matemático. O Jacob Palles não era dessa época. O Mário Schoenberg, o Zé Leite Lopes foram mais pro lado do CBPF, né? E os rumos que eles seguiram foram bastante diferentes. O CBPF foi no sentido de comprar equipamentos, de construir prédios, de colocar as pessoas que já estavam envolvidas na network deles para produzir o que eles conseguiam produzir. Enquanto o INPA foi para o lado de promover Olimpíadas da Matemática, isso foi de 79, foi posterior. Mas no começo eles já publicavam em jornais alguns desafios intelectuais e tal, e tentavam identificar crianças talentosas, principalmente por iniciativa do Elon Lage de Lima, né?
e foi ele que trouxe, inclusive, a Olimpíada da Matemática para o Brasil em 79, com a finalidade de identificar crianças potencialmente talentosas, as mais talentosas do país, e direcionar essas pessoas para a produção intelectual. E o CBPF foi para o lado de aquelas pessoas que faziam parte das panelinhas, recebiam a verba e tentavam produzir o que eles conseguiam lá. Como resultado, o CBPF continua atualmente num nível similar ao que ele tinha em relação ao resto do mundo. O CBPF ficava bem distante do topo da produção científica mundial e continua até hoje. O CBPF estava lá embaixo e as grandes universidades do mundo continuam lá em cima. No caso do INPA, que foi para o lado de identificar crianças talentosas por meio de Olimpíadas da Matemática e de outros métodos, inicialmente com publicações de jornais, né? Colocar a competição, né, como um fator aí para despertar e para o Brasil inteiro, para tentar identificar quem tinha talento e oferecer condições para essas crianças, embora eles ofereçam muito menos do que deveriam, mas ainda já é melhor do que foi feito com o CBPF. Gastaram muitos recursos com resultado praticamente pífio. Sim. O INPA, com menos recursos, produziu resultados muito melhores. O INPA começou, ele estava fora dos grupos. A matemática, a União Matemática Internacional tem 5 grupos. Tem o grupo 5, que é o mais alto, tem 11 países no mundo que estão no grupo 5. Tinha o grupo 4, 3, 2 e 1. O 1 é o que está os países da África, dos mais pobres da Ásia, são os países que não produzem quase nada. O Brasil estava fora do grupo 5, não estava nem no grupo 5, em 1952. Depois, em 1954, se não me engano, eles entraram no grupo 5. Depois foram para o 4, para o 5, e em 2015, ou 2014, 2015, eles chegaram no grupo 5, que é o mais alto. Né? Então, quer dizer, na matemática... está entre os 11 melhores do mundo em produção de matemática, o Brasil. Então, o Arthur Ávila ganhou uma medalha Fields, né, em 2014, se não me engano. E na física, nem chega perto disso. Física, química, ciência de modo geral, ciências biológicas, não tem produção. O Carlos Chagas foi uma exceção, que produziu trabalhos relevantes, né? Mas com exceção do... Volta no paralelo com o jogador de futebol lá, das inspirações. Porque a gente não tem muitas inspirações aqui. Você vê no futebol e em outras áreas, você tem a inspiração econômica, a inspiração do ídolo. Então, isso não faz diferença? Exatamente. Quer dizer, no futebol, quando começou... Em 1947 não tinha, Pelé começou em 58, né? Pelé começou a se destacar, depois 62, 70. Quer dizer, em 1947, o Brasil já estava mais à frente na ciência do que no futebol. Só que eles tiveram uma oportunidade ali, quando o Cesarat começou a ter muita publicidade, o que eles deveriam ter feito? Mais ou menos o que fizeram com o INPA, que foi justamente identificar os mais talentosos e colocar para que produzissem o máximo possível. Foi o que fizeram na China nos anos 70, 80, 90. A China teve um crescimento do PIB de 9% ao ano. Né? Eles fizeram na China, na Índia e na Tailândia. A Tailândia interrompeu, a Tailândia ficou para baixo. A China e a Índia continuaram, estão despontando no mundo. Né? Quer dizer, em grande parte, houve vários projetos combinados, mas um dos mais importantes foi justamente identificar crianças talentosas e oferecer condições adequadas para que elas se desenvolvessem, formando a geração seguinte, professores mais competentes, e a geração seguinte, mais competentes ainda. Né? E agora a China está competindo pau a pau com os Estados Unidos. Daqui a pouco vai ultrapassar os Estados Unidos, justamente por investimento em crianças talentosas. Mas voltando na desculpa que você colocou do professor universitário. Comparação do futebol com... Isso, e a desculpa do professor universitário, que é a questão do investimento e da política e qualquer coisa. Pois é, quer dizer, eles começaram com investimento em 46, receberam bastante investimento. Inclusive a Fundação Rockefeller doou um acelerador de partículas em 1949, e eu não me recordo qual era o valor, mas era algo como tipo 10 milhões de cruzeiros, na época, não lembro qual era a unidade monetária, mas era um valor bastante substancial, né? Um instrumento que na época tinha na Universidade de Berkeley, tinha um Betatron, não me recordo qual era o instrumento, mas era relativamente caro, e o Brasil recebeu um daqueles de incentivo, né, porque o Cesarat participou da equipe e tal, enfim, e receberam do próprio governo uma verba bastante substancial, inclusive montaram, né, naquela época que foi criado o CBPF, receberam para contratação de pessoal, receberam para compra de equipamentos, receberam para montar o prédio, para construir o prédio. E no final não conseguiram, nunca, desde que houve o CBPF até hoje, não houve nenhuma criação que merecesse, por exemplo, um prêmio Nobel, né, com investimento que já ultrapassa bilhões desde lá para cá. O INPA teve um investimento muito menor, inclusive o INPA inicialmente, eles ficavam, era uma sala do CBPF. O INPA eles compartilhavam espaço e tinha uma salinha que era para o INPA. Depois eles acabaram se separando em 52, e seguiram um rumo sem tanto investimento, porque o CBPF precisa de equipamentos, né? E no INPA você não precisa de lápis e papel. E atualmente usam também bastante computador, porque tem muita coisa de matemática computacional, mas naquela época não precisava tanto disso. Era muito mais demonstração de teoremas, etc. Lápis e papel era suficiente para produzir matemática de alto nível. E eles acabaram seguindo esse rumo. Com relação à comparação dos professores, né? O INPA, por exemplo, recebeu menos verba e alcançou o nível mais alto que tem atualmente, o grupo 5 da matemática. O CBPF continua no mesmo estágio comparativamente ao resto do mundo que estava naquela época, recebendo muita verba. Quer dizer, o problema não, se fosse realmente a verba, seria esperado que o INPA tivesse permanecido
no mesmo estágio que estava, ou se o CBPF tivesse crescido. Com relação ao futebol, ele começou a se destacar. Primeiro, houve o Pelé, que na época eles não ganhavam mal, eles eram meio que quase como escravos, porque o jogador ele não era dono do próprio passe, né? E o Pelé acho que foi um dos primeiros a comprar o próprio passe. Sim. E eles eram escravos do time. Eles não tinham liberdade para tomar várias decisões em relação a muita coisa. Eles acabaram se libertando disso, ganhando prestígio, ganhando muito dinheiro, ganhando credibilidade, atraindo muita publicidade, porque eles conseguiram resultados muito substanciais. E a principal razão pela qual eles conseguiram isso, qual foi? A mentalidade que tinha no futebol não era de você pegar os seus amigos, colegas, o seu grupinho e colocar para jogar futebol. Era identificar quem eram os melhores jogadores, que tinham mais potencial, que tinham mais talento, e oferecer treinamento para essas pessoas para formar realmente uma seleção de campeões. Sim. E isso não foi feito na ciência. Nunca foi feito na ciência no Brasil. Né? Fizeram na matemática e funcionou, e fizeram com muito menos recurso na matemática, porque não tem tanta publicidade. Eles tentavam por revistinhas e por jornal. Inicialmente por jornal. Em 79 trouxeram a Olimpíada da Matemática. Começou o Nicolau Saldanha, foi o primeiro campeão mundial da Olimpíada da Matemática, era brasileiro, né? E a partir daí começaram a conseguir um pouco mais de publicidade, mas ainda muito pouco. Ganhava as primeiras Olimpíadas da Matemática, eles ganhavam uma medalhinha, que nem era de ouro de verdade, e uma calculadorinha daquelas de bolso, né? Quer dizer, e não ganhava futebol. E mesmo o dinheiro, né? Que a galera quer. Tipo, pois é. O dinheiro, qual a inspiração? O futebol ganha muito mais no futebol do que na matemática. Sim. Né? E o futebol não tem uma utilidade prática, você tem diversão e tal. Só que ele atrai publicidade e acaba sendo conveniente para os investidores investir no futebol, muito mais do que na matemática, porque eles vão ter mais retorno em publicidade. Aí gera apostas, gera um mar de investimentos e de coisas que sabe-se lá, né? Lavagens de dinheiro e várias outras coisas no meio do caminho. Né? Mesmo que haja todos esses problemas, pelo menos na matemática, no futebol, eles tiveram a mentalidade de procurar as pessoas mais habilidosas para desempenhar aquela função, identificaram e colocaram no caminho para que fossem produzindo. Às vezes eu me questiono, né? Porque isso é entretenimento, né? Futebol é entretenimento. E pensando da forma de um governante, talvez não seja interessante ter tantas pessoas inteligentes, né? Na verdade seria, né? Porque se você tem um país que os Estados Unidos produz mais ciência, mais tecnologia, mais a qualidade de vida depende da produção científica. Não, né? Seria maravilhoso ter muitas pessoas inteligentes, mas para quem é um governante, talvez não. Talvez para o governante também, porque é melhor ser presidente dos Estados Unidos ou de um país, sei lá, de uma tribo na África ou na Austrália. Depende das intenções, né? Se o cara for bem intencionado ou se ele for mal intencionado. Quanto mais mal intencionado, melhor que o povo seja burro. Talvez a curto prazo, sim, mas a longo prazo, porque se você tem um país que você não tem um desenvolvimento tecnológico adequado, você vai viver numa tribo primitiva, que você não tem sistema de saúde eficaz, de educação, você vai viver naquele ambiente. Por exemplo, o presidente da Coreia, né, meio que o dono da Coreia, da Coreia do Norte, né? Será que ele tem mais vantagem em viver naquelas condições? Ou será que... Porque por um lado ele tem... Por ele ser meio que um ditador, um tirano, que ele quase que ele considera meio que uma divindade, ele trata como meio que uma divindade, ele tem algumas vantagens em alguns aspectos, porque ele pode fazer e desfazer o que ele bem entende. Por outro lado, se ele precisa, por exemplo, de uma cirurgia com alta tecnologia, ou ele vai ter que viajar para os Estados Unidos ou para outro lugar, se existir, no caso, no mundo, algo que tenha... Né? Ou ele vai ter que se submeter a um risco que não seria necessário se ele tivesse um país mais desenvolvido sob... Né, uma hora ou outra vai se converter, né, para ele próprio, né? Eu acho que o ideal é que, mesmo que a pessoa seja mal intencionada, ainda assim é mais vantajoso que ela dirija, né, que ela administre um país que tenha um desenvolvimento educacional, tecnológico, científico, cultural, maior do que menor. O problema é que algumas pessoas elas só chegam muito a curto prazo, né? Então, a curto prazo, talvez realmente interesse uma população mais fácil de servir como massa de manobra, que você possa manipular mais facilmente. Porque se você vai argumentar e você não tem argumentos adequados para defender a sua tese, você precisa que a população não consiga entender e analisar criticamente os seus argumentos, senão eles vão perceber que a sua tese é fraca e que você não consegue sustentar. Nesse sentido, né, para a pessoa que não está minimamente qualificada para ocupar aquela função, aí acaba talvez sendo vantajoso. Mas aí porque realmente não é um presidente, é um malandro que quer ocupar o cargo de presidente. Mas se um presidente de fato que vai administrar o país com o objetivo que o país cresça, que produza, é vantajoso que o país tenha o máximo possível de desenvolvimento tecnológico, científico, né, educacional, etc. Eu falei recentemente com o Marcos Pontes, astronauta, e ele falou que, conversando com um astronauta, eu não lembro qual o nome, um americano, ele falou, cara, você consegue muito mais colaborar com o seu país na política do que na ciência.
E foi nesse momento que ele decidiu ir para a política. E infelizmente. Eu vou traçar um caminho aqui para que eu possa chegar na política e tentar, de alguma forma, mudar algo, né? É que a função dele não era executiva, né? Ele era ministro, né? Ele não tinha um papel que ele pudesse. Inclusive, quando o Galvão do IPEM, do INPE, quando o Galvão foi demitido, o Bolsonaro ordenou que ele fosse lá demitir o Galvão, e eu acho que ele deveria ter falado, não vou demitir o Galvão, porque o Galvão não sabe o detalhe da história, das queimadas e tal. Sim, sim. Pois é, o Galvão estava apresentando dados concretos que ele tinha coletado, não havia nenhum indício de falha lá, né? Mas não era conveniente para o Bolsonaro, ele ordenou para o Marcos Pontes que fosse lá e demitisse o cara. Ele foi diplomático e tal, mas demitiu. Eu achei que ele deveria ter falado, não vou demitir porque não é plausível, não é justo isso. De frente, ele deveria ter recusado, na minha opinião. Eu acho que o Marcos Pontes foi um bom exemplo de pesquisador, ele passou por vários processos seletivos até chegar na posição crítica, embora alguns dos critérios fossem por aparência física, então tinha não só critérios técnicos, né? O Marcos Pontes ele tem boa aparência. Você vê que um dos motivos dele ser escolhido é porque ele... tinha que ser bonitinho para ser um astronauta? Um dos critérios porque era conveniente para publicidade, né? Foi na época do PT que eles queriam divulgar o Brasil. Inclusive, quando o Marcos Pontes... Teve uma crítica do Ronaldo Rogério Mourão naquela época, que ele falava que foi turismo espacial. Muita gente fala. Os comentários, o que mais tem é... Tem um pouco de exagero, assim. Não foi... Porque eles tinham um acordo que era para... O Brasil teria que participar. Eles teriam que construir uma peça, não lembro para qual instrumento que eles tinham que construir uma peça no Brasil, e em troca eles ganhariam uma participação de uma pessoa que eles poderiam indicar para ser astronauta, sem custo nenhum. Além de não ter custo nenhum, eles teriam o aprendizado, porque eles viriam alguns especialistas para ajudar na produção dessas peças no Brasil, né? E eles aprenderiam implementando e produzindo. Então depois eles saberiam usar essa tecnologia para usar no país, para o nosso benefício próprio. Eles perderam o prazo umas 4 vezes, né? E aí acabou que eles não conseguiram a vaga. Só que como eu já tinha anunciado, eles acabaram comprando essa vaga. Era algo como 50 milhões e compraram depois, acabaram pagando um valor menor, que foi 10 milhões, mas é um absurdo. E tipo quase, vai lá e faz qualquer coisa, mais ou menos isso. Foi mais uma questão, foi em grande parte publicitária, né? Assim, não sem querer tirar os méritos do Marcos Pontes, é que ele teve os méritos dele, porque ele passou por vários processos seletivos rigorosos, não é uma coisa tão simples. Essa parte da aparência é uma coisa... velado, não é uma coisa assim... Quando você vai numa entrevista de emprego, eles colocam lá... mesmo que não coloque boa aparência, você vai trabalhar com o público, com o vendedor. Que pega, né? Eles não colocam isso explícito, mas você sabe que tem aquilo por trás. Quem está envolvido, mas não sabe mesmo o que está acontecendo ali, né? Então, assim, o Marcos Pontes talvez ele não admita explicitamente isso, mas se você olhar para a cara do Marcos Pontes e a média dos outros concorrentes, você percebe que o Marcos Pontes foi, em parte, escolhido também por isso, né? Mas, assim, teve essa questão que houve uma falta, porque 10 milhões que eles gastaram na época para mandar, porque em vez de mandar o Marcos Pontes, o que eles poderiam fazer? Poderiam equipar mais ou menos umas 1.000 escolas no Brasil que tivessem curso de astronomia, poderiam equipar com um telescópio bastante razoável, com 10 mil reais cada telescópio. Quer dizer, 10 milhões daria 1.000 escolas com telescópio, com curso de astronomia, que não havia. Mas será que o pensamento não foi assim? Precisamos criar um ídolo publicitário para que essas crianças se inspirem de alguma forma? E aí, realmente, o Marcos Pontes aparece em vários, nos livros das minhas filhas, ele aparece lá. Sim, mas inspirou em que sentido? Realmente, será que inspirou realmente? Não sei, aí Eu acho que o futuro vai dizer. Porque assim, seria muito vergonhoso para o Brasil admitir que perdeu os prazos. Então, seria mais interessante ali pagar aquela diferença que ficou... Sendo que 10 milhões é um valor que daria para usar para muitas outras finalidades. Não é um valor tão alto, mas também não é tão baixo. Você não concorda, então? Você acha que ele não deveria ter ido? Não, eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu iria. Não. O governo não deveria ter bancado essa viagem. É difícil julgar, porque a credibilidade estaria... Se eu tivesse no lugar do governo, não sei o que eu faria, porque eu teria que saber mais detalhes da situação. Sim. Assim, julgar de fora é fácil, mas se eu tivesse no lugar deles... Engenheiro de obra pronta, né? Assim, eu tenho pouquíssima informação sobre o assunto para julgar. Eu teria que estar ciente do que está... Porque, no caso, por exemplo, da condenação do Galileu ou de Giordano Bruno. A condenação de Giordano Bruno é um caso muito complexo. As pessoas colocam, por exemplo, o Bellarmino, o cardeal Bellarmino, colocam como um vilão por ter condenado o Bruno à morte. Você conhece mais ou menos o caso do Giordano Bruno, do Galileu? Não faço ideia. O Giordano Bruno foi condenado à Inquisição para morrer queimado vivo. Né? O Bellarmino era o inquisidor da época, era o cardeal Bellarmino, que depois foi, inclusive, beatificado e depois canonizado. Passou a ser Santo Bellarmino. Quando o Bruno foi condenado, inclusive quase todos os livros de divulgação científica, desde o século XIX até os atuais, eles colocam o Bellarmino como um vilão e o Giordano Bruno como uma vítima.
É muito difícil, é muito mais complexo julgar esse caso do que simplesmente colocar assim, porque o Bellarmino era um juiz, o papel dele, ele não fazia as leis, né? Ele simplesmente lidava com as leis que estavam vigentes. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que é atualmente acusada de sonegação fiscal. Eu acho que sonegação fiscal não deveria ser crime, mas eu vejo que o crime é a cobrança de imposto, na minha opinião. Assim, depende da situação, mas no Brasil, principalmente, eu acho que alguns países como Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, que a pessoa paga imposto, mas ela tem uma excelente educação, um excelente sistema de saúde, transporte, segurança. Tudo bem, você está pagando imposto, mas você tem um retorno que justifica. No Brasil, você paga e vai para os bolsos de algumas pessoas. Ou você faz as manobras, né, para tentar pagar menos, tentar de alguma forma, né, não infringir a lei, mas conseguir pagar menos, né? Não à toa o contador, ele fica fazendo manobras ali para... É que mesmo com a engenharia fiscal que você faça, você acaba pagando mais do que você gostaria de pagar pelo retorno que você tem. Assim. Total. Se tivesse opção, quanto você quer pagar? 5%? Não, tem que pagar 25%, 27%, sei lá. Então, não é uma coisa muito tranquila. Não tem uma negociação. Ou você paga ou... Ou né? paga ou paga ou é penalizado, né? Pois é. Então, assim, existem algumas leis que, independente de você concordar ou não, existe a lei, existe uma certa penalidade, né? Se você não cumpre aquela lei, você vai ter que cumprir aquela pena, e o juiz, o papel dele não é julgar se você tem razão ou não, ele vai julgar de acordo com o que a lei está determinando. Uhum. Se a lei diz que você vai ter tal pena, o papel dele é só determinar se você se enquadra naquele crime, se você... aquela tipificação criminal. Se você atendeu os quesitos que qualificariam aquele crime, você está frito. O juiz vai fazer o papel correto do juiz, mesmo se ele for honesto, ele vai agir dessa forma. No caso do Bellarmino, ele praticamente cumpriu com os critérios vigentes na época e ele simplesmente... Não foi ele que mandou o Jerônimo Bruno ser queimado, ele só determinou que o Bruno tinha infragido. E foi várias infrações. Na verdade, o Bruno ficou mais uns 7, 8 anos preso, ele teve várias oportunidades, né, de tentar remendar e tal. Então, porque assim, eles dizem também que ele foi queimado porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol, que as estrelas eram outros sóis, que em torno dessas estrelas geravam outros planetas, etc., que o universo era infinito. Não foi esse o motivo real. O motivo real foram dois motivos principais. Primeiro, porque ele disse que Jesus morreu enforcado, que Virgem Maria não era virgem, e ele era espião duplo. Então, quer dizer, assim, ele fez também essas declarações científicas, só que eles empurraram para esse lado para dizer que ele foi uma vítima por causa de, né, motivos filosóficos e científicos. E, na verdade, tinha motivos políticos, tinha motivos religiosos de ofensas. Eu acho que, independentemente disso, ele não deveria morrer queimado. Ele deveria, talvez, tomar um soco de alguém que fosse um religioso que se sentisse ofendido com os comentários, dar um soco no cara. Matar o cara queimado vivo, acho que é um exagero. Mas o que a lei determinava naquela época era isso. Então, assim, o Bellarmino, ele foi meio que demonizado, como se ele fosse um cara mau, quando, na verdade, ele cumpriu o papel de juiz, né? Então, quer dizer, o juiz vai lá, vamos supor que tivesse uma pena de morte para sonegação fiscal. Aí, sei lá, o Nagy Narras vai ser acusado de sonegação fiscal, o juiz vai julgar, sonegou, as evidências são essas, né? No caso do Narras não foi sonegação, foi um outro problema na Bolsa, né? Do Rio de São Paulo na época. Mas, enfim, o juiz, se aquilo caracteriza o que é considerado pela lei como um crime. O papel do juiz é só determinar, julgar se aquilo, se as evidências mostram realmente aquilo ou não, né? Voltando ali no Marcos Pontes, você acha que da ciência e da tecnologia recente no Brasil, ele é o nome mais popular, assim? Eu acho que o nome mais popular ligado à ciência talvez seja o Sérgio Sacani atualmente, né? Mas o Sacani é um divulgador científico, né? Com produção científica? Porque o Marcos Pontes ele não tem produção científica também. Nenhum dos dois tem produção científica, né? Não tem. O Sacani ele faz divulgação. Eu digo o Marcos Pontes, ele ter ido para o espaço, ele ter vivenciado tudo isso, não faz ele do maior nome? Em que sentido, assim? Porque produção, nenhum deles produziu ciência, né? O Sacani fez divulgação, o Marcos Pontes, de uma forma meio indireta, ele também serviu de um exemplo, assim, que se tornou um ícone durante um tempo. Sim. Acho que talvez menos atualmente do que ele já foi. Mas acho que os nomes que, assim, o Marcelo Gleiser, talvez ele seja... Atualmente, talvez menos, mas já foi, um tempo atrás, o Marcelo Gleiser foi uma pessoa bastante conhecida, né? Mas com relação à produção de ciência, porque praticamente não tem produção de ciência. Porque nenhum dos dois, né? Nem cientista, nem pesquisador, né? Teve uma entrevista do Renato Amoedo no Flow, que... Amoedo é o 38ão. O 38ão. Uhum. Que perguntou, o Igor perguntou para ele, o Amoedo falou alguma coisa assim, o Dom Pedro II foi o melhor chefe de Estado que teve no Brasil e que vários cientistas admiravam ele e tal. Aí o Igor falou, mas o Lula também, né? Aí o Renato falou, mas cientistas? Cientista. Eu falei, cita um. Aí ele falou, Paulo Artacho, né? Aí o Amoedo falou, quem é Paulo Artacho?
Eu falei, Paulo Artacho, grande cientista. Eu falei, cita uma coisa que ele produziu de inovação assim na ciência. Aí o Igor ficou, não sei se você pegou essa parte, ele ficou meio sem jeito, não sabia como prosseguir, mudou de assunto e não conseguiu responder nada. Ainda mais que o 38 é difícil, né? Argumentar com ele. O Paulo Artacho é um pesquisador sério, produz assim artigos que seriam meio que feijão com arroz, mas não tem inovações que ele tenha produzido, ele nem se qualificaria como um cientista, provavelmente. Ele é mais um pesquisador do que um cientista. O Nicolelis também? O Nicolelis tem uma polêmica com relação a um dos trabalhos dele, que, se você pesquisar, inclusive na própria Wikipedia, tem algumas informações controversas sobre em que medida aquilo que ele propõe como sendo uma inovação relevante, se é de fato relevante ou não, né? Então, tem muita publicidade em cima do... Eu acho que o César Lattes é talvez o mais superestimado do Brasil, é o César Lattes. O segundo, acho que é o Nicolelis. Ele é uma pessoa muito inteligente, né, um pesquisador sério, mas ele não tem inovações com o nível que eles colocam como se ele tivesse, né? Então, acho que César Lattes, o mais exagerado, assim. O segundo, talvez, é o Nicolelis. O terceiro, talvez, o Marcelo Gleiser. Então, e tem outros que são muito subestimados. O Elon Lages de Lima, por exemplo, na minha opinião, talvez tenha sido o maior matemático do Brasil de todos os tempos. Mais até do que o Arthur Ávila, mais do que o Fernando Codá, mais do que o Newton da Costa, né? O Elon Lages, nos anos 50, em 58, ele desenvolveu uma teoria sobre espectros, né, que trata de dimensões negativas. Um objeto matemático muito incomum e que não havia nada parecido e que amplia a noção de espaço topológico de uma maneira que ninguém pensava sobre isso antes. Assim, foi semelhante ao que fez Cantor, por exemplo, com relação aos infinitos, ou Gödel em relação ao teorema da incompletude. Então, na minha visão, talvez o Newton da Costa, por ter também revolucionado a visão que se tinha da lógica, tenha um nível semelhante ao Elon Lages. Mas acho que eu colocaria o Lages talvez como o maior matemático do Brasil todo sempre, e quase ninguém nem sabe quem é o Lages. Né? Não, temos alguns nomes. E, inclusive, você. Não temos nenhum estudo de vocês que possa, de alguma forma, colaborar para que a gente mude a educação no Brasil? O problema é colocar em prática, né? Por exemplo, faz uns... Acho que uns 5 dias, o Coronel Diegues, João Paulo Diegues, que foi professor, inclusive, do governador de São Paulo, do Tarcísio. Ele foi professor, quando o Tarcísio estudou no INPA, no IME, Instituto Militar de Engenharia, o José Diegues foi professor dele, né? Ele prefaciou um dos meus livros, inclusive a Tamara trouxe um livro para dar de presente para você. Opa! Um dos prefácios do meu livro do Coronel Diegues, né? E ele me ligou faz uns 5 dias, ele estava comentando justamente sobre um estudo que ele tinha feito em 96, com o objetivo de converter todos os impostos para o imposto único. E ele tinha feito alguns cálculos, eu não me recordo exatamente os detalhes, mas era mais ou menos o seguinte: todos os impostos que eram pagos estaduais... As esferas, né? Em vez de pagar todos aqueles impostos, poderia pagar só... Em vez de pagar o CPMF de 0,38%, podia pagar algo 1,75% de CPMF e eliminava todos aqueles impostos e a arrecadação seria a mesma. Então simplificaria muito para todo mundo, né? E teria a mesma quantidade de arrecadação, só que distribuído de uma maneira diferente. E ele sugeriu isso aí. Aí, parece que foi Marcos Sintra que ele citou, não me recordo quem foi, que ele comentou que ele chegou a apresentar, e tentaram implementar e simplesmente não se interessaram. Por vários motivos de não ser interessante para receber votos, né? Então, sim, assim, é interessante para a economia. Mas não era voltado para a educação, diretamente, era para a economia. Eu estou citando um exemplo que não é do interesse de algumas pessoas que estão no poder em colocar em prática algumas ideias que sejam úteis, mas que na prática eles não se interessam. Mas você acha que o cientista e o cara que ele é muito nerd, muito crânio, ele tem dificuldade em vender as próprias ideias? Não necessariamente, depende muito da pessoa, né? Alguns sim, alguns são muito introvertidos, têm muita dificuldade, outros não. E acho que não é o ponto central, porque nem deveria ser o papel do cientista se vender. Deveria ter uma equipe, o próprio governo, as próprias empresas deveriam fazer esse papel da publicidade, porque o cara é cientista ou é publicitário, ele pode fazer outras coisas também. Não dá para ser cientista e conseguir vender bem, ter um discurso de venda, um pitch de vendas até dá, mas eficiente e convincente. Até dá, mas desde a República de Platão ele já propunha a divisão de tarefas, né? Você pega especialistas em cada área e distribui essas tarefas e vai funcionar melhor do que se você pegar uma mesma pessoa fazendo tudo sozinha. Sim, não, com certeza. Então, assim, mas ideal... assim, o ponto de partida é o cara que tá botando a mão na massa na ideia para ele convencer uma outra pessoa, que vai convencer outra pessoa, que vai formar um time e que aí sim essa ideia vai ser levada formar adiante. O time, exatamente. Teria que ter uma pessoa que é especialista em formar o time, justamente. Uhum. O Musk praticamente ele faz isso. O Musk ele cria times de pessoas altamente talentosas, só que ele faz de uma forma que ele explora muito, né? Assim, ele paga para essas pessoas 1/1000 do que elas deveriam receber. Ah, é verdade isso? Assim, elas ganham muito bem se você comparar com a população em geral, uhum. Porém, elas ganham muito menos em relação ao que elas geram de lucro para ele.
Elas geram um lucro gigantesco para ele e a fração que elas recebem nesse lucro é muito pequena. Eu sempre pensei que isso fosse um discurso esquerdista, de que ele é um explorador e que não sei o quê. Não é que ele é se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo que ele está fazendo. Se eu tivesse no lugar dele, se eu tivesse condições, se eu tivesse, sei lá, 100 bilhões, 200 bilhões, e tivesse como contratar as pessoas mais talentosas para trabalhar para mim e colocar essas pessoas lá pagando, tipo, eu não me sentisse confortável de pagar tão pouco quanto ele paga. Né? Então eu tentaria encaixar de uma forma que elas pudessem receber um valor mais justo. Mesmo assim, se você vai pagar exatamente o valor justo, vai sobrar muito menos para você. Então é uma questão muito complexa de lidar com isso. É muito fácil criticar o Musk de fora, mas se você estiver no lugar dele, já é mais complicado. Porque as pessoas que estão recebendo estão satisfeitas com o que estão recebendo. Elas estão... Porque inclusive tem num artigo meu de 2003 que eu mostro a produção intelectual, o valor potencial da produção intelectual em função aproximada, em função do QI. Né? Então, no caso de uma pessoa como Einstein, a produção intelectual do Einstein correspondia a mais ou menos 3 milhões de pessoas de QI médio, em termos de valor monetário, se fosse converter em valor monetário. Né? Aí você pega uma pessoa como Einstein, quanto ele ganhava? Tipo, 5 vezes o salário de um professor médio, embora ele produzisse em nível de milhões. Pouquíssimo, né? Então, quer dizer, ele merecia ganhar muito mais, só que se ele fosse ganhar muito mais, as pessoas que estariam administrando e fazendo... É mais ou menos como uma editora que publica uma gravadora. Uma gravadora paga 5% para o artista quando paga corretamente. As editoras é a mesma coisa, vai pagar 5%, 10%. Um autor que publica muito, tipo Paulo Coelho, ganha 25%. Né? Agora Paulo Coelho publica bem menos, mas na época ele estava no auge, ganhava 27%, 25% do preço de capa. Mas um autor que está começando, um autor típico, assim, ganha 5% do preço de capa. Então, quer dizer, a editora está assumindo um risco, está produzindo e tal. Tudo bem, a editora vai ficar com a maior parte. Mas o justo seria quanto? Se o Paulo Coelho ganha 25%, quer dizer que a editora consegue pagar 25% e ainda tendo um bom lucro. Só que eles pagam 5%, quer dizer, tem uma exploração gigantesca aí. O cara está ganhando 1/5 do que ele poderia, talvez, com um pouco mais de justiça. Só que quem está do ponto de vista da editora, você vai colocar o Paulo Coelho para vender, sabe que vai colocar e vai vender quase tudo, e não vai ficar nada... Né? Pega um autor novo, eles estão correndo um risco de alguns daqueles autores não vender quase nada, eles vão perder dinheiro com aquilo, então eles têm que recuperar dos outros. Então é difícil jogar de fora. Mas voltando no questionamento, é uma questão política em não apostar nos talentos que a gente tem, ou os talentos que a gente tem não elaboram propostas suficientemente boas e publicitárias e marqueteiras para convencer esses políticos e que isso gere voto e que eles realmente abracem essas ideias. Qual que é? Geralmente eles nem fazem isso, eles nem se preocupam em fazer esse tipo de coisa, eles dão as nossas mentes brilhantes não fazem isso. Pouquíssimos se preocupam com isso, eles estão se preocupados em resolver problemas matemáticos, científicos, eles estão resolvendo... Então aí a educação não vai, né, cara? E aí teria que ter um grupo de pessoas, porque como é que funciona na China, por exemplo, como é que funciona na China? Essas crianças não ficavam perdidas. Alguém no futebol, né? O futebol, a criança tá lá que joga futebol, ele não vai fazer marketing para vender o futebol, ele vai jogar futebol. E aí tem os olheiros que vão procurar essas pessoas, que vão identificar esses talentos e levar esses talentos. No começo eles vão ganhar pouco, vão passar dificuldade, vão ter que ralar bastante, e depois de um certo ponto eles vão ganhar muito dinheiro. Mas, quer dizer, não é só além do talento, eles têm que ter disciplina, tem que ter alimentação, tem que ter vários fatores combinados que vão fazer com que ele vai ser um campeão e vai gerar lucro. Sim, o talento é o ponto de partida, né? Mas só que tem os olheiros que vão atrás dessas crianças. Não agora, né? Antigamente não tinha. Já há décadas que já fazem isso. Antigamente, quando você contou a história do Pelé lá atrás. Quando o Pelé começou... Porque no começo não tinha uma estrutura. Só que na ciência nunca chegou a se formar essa estrutura e nunca chegou a ter olheiros que façam isso. Não existem olheiros que façam isso. Meu questionamento as mentes brilhantes que entendem sobre educação, que têm referências mundiais, eles precisariam trazer isso para cá, ou os nossos políticos que deveriam, de alguma forma, propor isso e reunir essas mentes brilhantes para que isso pudesse se desenvolver? Tipo, quem que vai dar o pontapé inicial, sabe? Para que a educação mude de fato? Então, idealmente, os políticos e as empresas deveriam fazer isso. Só que além dos políticos não fazerem, quando alguém tenta fazer como o João Carlos de Gênio, né, da Unip, ele tentou fazer e enfrentou numerosas dificuldades, muita burocracia, né? Então, quer dizer, quando alguém tenta fazer, eles ainda colocam, jogam areia em cima e dificultam muito mais. O próprio governo deveria fazer espontaneamente e deveria incentivar as empresas, oferecer vários benefícios, vários apoios fiscais, isenções fiscais, para que fizessem. Em vez disso, eles dificultam ainda quem tenta fazer e criam vários mecanismos para fingir que estão fazendo, o que é pior ainda. Então, assim, são vários truques para aumentar a posição do Brasil no ranking da Unesco de educação, né? Aquelas reformas ortográficas, essa aprovação automática, são truques para aumentar a posição no ranking sem que haja uma melhora real na educação. Na verdade, até uma degradação na educação e uma subida no ranking, apesar da degradação, justamente porque se tem aprovação automática, um dos critérios é a taxa de aprovação. Então teve mais aprovados. Não, só que foi aprovado porque sem saber nada. Passou qualquer um lá e...
E a reforma ortográfica, quer dizer, eles não aprenderam a escrever melhor, eles simplesmente mudaram as regras gramaticais para se adaptar a uma escrita que anteriormente era considerada errada, né? Então, assim, não é tão preocupante essa questão, porque é meio flexível. A gramática ela não é como a matemática. A matemática, se você 2 mais 2, você vai continuar sendo 4. Você não pode mudar o 2 mais 2. Até poderia mudar, seria que todo o sistema axiomático da aritmética teria que ser reformulado, né? Sim. Mas no caso da gramática, você pode mudar detalhes da maneira que você queira, sem que isso todes aí no meio. gere um colapso da gramática toda. Então, só que eles abusam dessa flexibilidade para tentar fingir que a educação está melhorando, né? Quando, na verdade, ou está semelhante ou está até um pouco pior. Você falou do Sérgio Sacani. Eu vi recentemente num corte que você tem uma tretinha. O que é isso? É verdade, não é? Não é uma treta. Eu sofro uma sabotagem, isso é um fato concreto. Todas as pessoas que estão envolvidas sabem que estão sofrendo. Com relação ao Sacani, pelos 2 pronunciamentos que ele fez, ele falou uma vez, quando ele estava numa entrevista com o Kenneth Correia, me pareceu que ele estava sendo sincero, né? Porque a questão é, vou pro começo da história. Eu já cheguei a relatar uma vez, vou repetir essa parte do começo da história. Desde 2020, mais ou menos, que tem um processo de... Porque, assim, algumas das minhas inovações sobre anorexia, etc. 400 milhões de pessoas no mundo. Isso deveria ser amplamente divulgado para que evitasse que essas pessoas continuassem sendo... Não estão sendo enganadas, mas elas estão recebendo diagnósticos incorretos porque os próprios médicos não sabem como fazer isso da maneira correta. Aí tem várias falácias que eles usam. O IMC não é amplamente usado. Ele é, na verdade, o mais... Você chegou a assistir um vídeo que eu faço uma denúncia do Netflix, de um documentário, um falso documentário do Netflix? Não vi. Sobre... Pois é. A falácia que eles usam é, o IMC não é amplamente utilizado. Na verdade, é o mais utilizado no mundo o IMC. Em parte porque ele é mais barato e é mais rápido de aplicação, e em parte porque as tabelas do IMC servem de base para todos os outros. Então, densitometria, pletismografia... IMC que a gente faz na biopedância. Bioimpedância é um e MC é outra. Bioimpedância você sabe numa balança e tal. Sim, faz diferente. Uma análise ali. Isso. Tem vários métodos, além de ter uns 15, tem o protocolo de Pollack, né, tem uns 20 métodos diferentes além do MC. Só que todos eles usam as tabelas do MC, que servem de base. Quer dizer, se o MC estiver errado, todas as outras vão adotar dados errados, porque o MC é o que serve de referência. Aquelas tabelinhas que você vê coloridas, que tem os gráficos, são baseadas no MC. E todos os outros usam essas tabelas do MC. Então, se o MC está errado, todos os outros também vão ser contaminados por esse erro, porque ele vai se propagar para todos os outros métodos. Entendi. Então, você tem um estudo sobre isso. Eu corrigi a fórmula do MC que está errada. Entendi. A fórmula está há 170 anos errada. Inclusive, eu corrigi em 2003, publiquei um livro em 2008 e outro livro em 2021. Depois que eu publiquei o meu de 2008, em 2013, o Nick Treften, que é o diretor do Departamento de Matemática da Universidade de Oxford, Departamento de Cálculo Numérico da Universidade de Oxford, ele publicou um trabalho semelhante ao meu, só que ele fez só metade da solução. Ele não conseguiu resolver completamente o problema, né? E publicou uma solução incompleta. O meu de 2003 era mais completo que o dele de 2013. Eu publiquei em 2021 uma solução, além de completa, eu fiz um estudo empírico com 300 mil pessoas, mostrando que os valores do Nick Treften eram incorretos, que os meus eram muito mais próximos dos corretos, e que deveria ser usado por várias finalidades. É um livro de umas 250 páginas que explica os motivos, o método todo. Então, o Sacani deveria mostrar isso. Né? Assim, eu tenho umas 20 inovações em várias áreas diferentes. E ele não mostra. Aí ele pega e ele chama, por exemplo, sem querer desmerecer, mas o Rime, não sei se você conhece o Rime, ele é um estudante de astronomia, astrofísica. Ele divulga várias informações erradas no canal dele e no canal do Sacani. Ele foi umas 4 vezes no Sacani. E é estudante, né? E tem vários outros que vão lá que, assim, eles não sabem o que estão falando, cometem vários erros primários. E o que realmente produz ciência inovadora e, sabe... Por exemplo, tem um método agora que o Davi Felipe, ele está fazendo agora um vídeo comentando, explicando, porque eu cheguei a publicar um artigo e não entenderam, eles nem chegaram a entender esse rime. Ele tentou analisar o meu artigo, ele nem entendeu o que estava escrito no artigo. Aí ele fez várias críticas, nem era consistente o comentário que ele fez com o que estava escrito, né? Ele não interpretou corretamente o que estava escrito. Aí o Davi Felipe, que é campeão, ele foi medalhista em Olimpíadas da Matemática, da Física e da Astronomia, e o Davi Felipe está escrevendo para explicar melhor para as pessoas, para elas entenderem o que está no meu artigo. Porque em 2003, eu publiquei um artigo mostrando que o método usado pela NASA e pela ESA para cálculo de paralaxes estelares tinha um erro muito grande. Poderia ser reduzido esse erro umas 35 vezes. Né? Por exemplo, o cálculo da estrela Mu-Cephei era calculado naquela época, em 2003, era calculado em 5.260 anos-luz de distância da Terra. Eu mostrei que com o cálculo mais apropriado seria cerca de 2.640 anos-luz. Isso foi em 2003. Em 2018, quando foi lançado o telescópio Gaia, o projeto Gaia,
que tem uma acurácia 35 vezes superior ao hiparco que era usado naquela época, eles chegaram em 2.575. Quer dizer, muito próximo do valor que eu havia chegado, muito mais próximo do que do valor que era aceito naquela época. Quer dizer, vamos supor que esse atual será correto. Não é provavelmente correto, mas é mais próximo do correto. 2.575 eu aceito totalmente. O que eu havia chegado era 2.640. O que era aceito era 5.260. Quer dizer, o meu método era muito mais próximo do correto, e continua sendo, né? Muito mais próximo do correto do que o que se fazia e o que se continua fazendo. Né? E nesse caso não tem tanto impacto para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas, mas é um método claramente superior ao que se fazia. Né? E a própria NASA fazia de maneira adequada. Mas então vamos dizer que está faltando publicidade para as coisas que você faz. Não só publicidade, mas benefício para as pessoas que, no caso do IMC, são 400 milhões de pessoas que não, são sim, mas se não tem isso. publicidade, as pessoas não ficam sabendo. Exatamente, pois é. Então, quer dizer, quando. Aí, eita, será que é o Sacani e a equipe dele? Não sei dizer. Não sei dizer. A maneira. Você chegou a ver as duas mensagens que ele colocou? Ele gravou 2 vídeos falando a respeito. Falando que ia te convidar? Falou, você chegou a ver o vídeo? Não vi o vídeo. Eu li que ele, ele se pronunciou que te convidaria. Tem 2 pontos aí. A impressão que ele me passou é que ele foi sincero, ele não me pareceu, não deu nenhum sinal assim. Eu não sou especialista em impressão fisiológica. Acho que ele não tem nada contra você para não te chamar. Eu acho que ele não tem. Talvez ele realmente não tenha, mas alguém na equipe dele. Porque assim, foram enviados, tem mais ou menos. Porque as pessoas que me seguem, que leem meus livros, que seguem meu canal, tem vários campeões em Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Física, da Ciência da Computação, campeões de xadrez, professores universitários. Tem várias pessoas altamente intelectualizadas que assistem e que acompanham meu canal. E meus livros e meus artigos. E vários deles, 20 deles, mais de 20 deles, dessas pessoas, enviaram sugestões para o canal do Sacani, para o e-mail do canal do Sacani. Não só do Sacani, de outras pessoas também. Mas o Sacani foi o que uma pessoa, usando o nome do Sacani, que recebe e-mail em nome do Sacani, respondeu para uma dessas pessoas, dizendo que não ia me convidar porque eu não sou conhecido e porque eu não gero audiência. Esse foi... Então, assim, um pouco assim, porque o Sacani que eu tô... Porque várias pessoas não se interessaram naquela época. Agora estão começando a me procurar, estão vindo, agora mudou um pouco a situação, depois a gente tem um pouco mais de exposição. É um passinho de cada vez. Mas, só que naquela época, assim, houve uma rejeição generalizada, e além da rejeição, o Sacani, ou alguém usando o nome do Sacani, deu essa resposta. Que eu achei bastante inadequada, porque mesmo que, vamos supor que eu não gero audiência, vamos supor que eu não sou conhecido. Qual o papel de um canal que se diz de divulgação científica? É você justamente divulgar quem produz ciência para que se torne conhecido e também, assim, dizer que eu não dou audiência acho que não faz nem muito sentido, porque eu acho que... Você acha que eu dou audiência? Como é que tá a audiência agora nesse momento? Agora não é ao vivo, é gravado, mas vai dar audiência, com certeza. Os outros canais, não sei se você chegou a ver, teve uma subida, assim, ficou um pouco, não ficou tão acima da média, mas ficou um pouco acima da média agora, dos outros canais. Uma coisa que eu vejo no Sacani e que é muito legal é que ele fala, aí eu não sou especialista na ciência, mas ele fala de uma forma que todos entendem. Sabe? Então, assim, ele vai tipo na Jovem Pan, ele vai em vários lugares e assim... E aquele é meio que um discurso de professor, sabe? Que às vezes fala de uma forma simples. Muita gente critica que às vezes nessa simplicidade muita coisa fica de fora, né? Até algumas informações incorretas vêm no meio do caminho. Mas ele divulga a questão da ciência de uma forma muito fácil de você absorver. E isso, para quem está do outro lado, é sensacional de assistir como entretenimento. Vira um entretenimento. Como entretenimento, sim. Então, pois é, o Sagan, por exemplo. O Sagan, ele divulgava a ciência de uma forma que era... Você chegou a ver o Cosmos? Tem o livro, tem um livro dele aqui, o Ponto... Pálido Ponto Azul. Pálido Ponto Azul. Pois é, o Cosmos, acho que o principal dele foi o Cosmos, né? E ele explica de maneira muito didática, muito fácil de entender o que ele fala, e ele é muito cuidadoso nos detalhes. Então, se ele vai simplificar alguma coisa, ele fala, isso aqui não é bem assim, mas eu estou colocando assim para simplificar. Sim, sim. E outras coisas ele coloca realmente, ele encontra uma forma de descrever de forma simples e ao mesmo tempo mantendo fidedignidade com a informação correta. Ele não distorce para explicar. O Sacani não só... Eu não quero fazer uma crítica ao Sacani. Senão ele não vai te chamar, né? Eu não quero. Já me chamou, eu já não quero ir mais, eu não vou mais. Não quer ir mais? Eu não quero fazer uma crítica, não quero ser injusto com ele, porque se ele não for realmente o autor, porque da maneira como ele pareceu, nos 2 comentários, com o Kennedy Correia, da maneira como ele reagiu, foi muito espontâneo e não me pareceu que ele estava participando da sabotagem. Só que alguém muito próximo a ele, ligado na equipe dele, está participando. Isso é inquestionável. Porque não foi 1 ou 2 ou 3. E não foram pessoas aleatórias, foram pessoas de alta credibilidade, pessoas respeitáveis. Uma produtora que ainda não viu o potencial, sei lá, qualquer coisa então, não, é uma sabotagem intencional, não é uma que não viu o potencial. Eles têm alguma coisa contra mim. Vou citar fora do ar, teve você viu o Redcast? Você viu? Eu vi. Pois é, eu comentei depois com o Júnior, quando terminou, eu comentei, quando eu falei o nome da pessoa, ele falou, essa mulher, eu tenho certeza que ele, na hora, você pode inclusive falar com o Júnior, ele vai confirmar isso aqui.
Quando eu falei, a mulher que eu tinha suspeita que estava sabotando, ele falou, essa mulher é certeza que ela deve estar participando mesmo. Então tem pessoas que estão realmente participando, quase certamente. Vou mandar uma mensagem aqui pro Sacani. Pode mandar, se quiser mandar. Só que ele não vai, eu acho que, porque a reação dele que ele teve qual foi? Primeiro, com o Kenneth Correia, ele, tipo assim, como se não estava sabendo de nada, acho que ele não estava realmente. Eu não sou especialista em expressões faciais, mas dá para perceber que alguns traços são meio que... Você nota se o cara tá meio que fingindo alguma coisa, ele pareceu muito espontâneo. Né? E quando ele falou, depois, quando apareceu na Carol, ele respondeu lá e tal, eu falei, não, Hindenburg, eu não saboto ninguém, não sei o quê. E, inclusive, eu falei aqui para as meninas, para a Gabi, para a Bia, para chamar você aqui e tal, já passei aqui para as meninas e tal. Nunca chamaram, tem mais dessa parte. Já faz mais de um mês, nunca chamaram, nem entraram em contato. Né? Eu já tinha falado para a Tamara que se chamasse que não era para aceitar, mas o fato é que não chamaram. Não, vai lá, pô, vai lá. Não. Às vezes é só uma questão de produção, cara. Não, mas eu tenho que falar com o Sacani e saber quem está fazendo isso, porque foram mandados e-mails por e-mail que está no canal dele, para pessoas que já patrocinavam o canal dele, mandaram para ele. Então, assim, alguém que está recebendo muito próximo, ele inclusive usando o nome dele para responder, então alguém que está bem próximo a ele, tem que identificar quem é essa pessoa, porque acho que se eu tivesse alguém próximo de mim, que estivesse sabotando alguém, esse é outro ponto, porque como ele reagiu? Ele respondeu como se eu fosse um maluco, né, que eu tô com uma paranoia de perseguição, e não é bem isso, porque se mais de 20 pessoas enviaram sugestões pro canal dele, e não eram pessoas aleatórias. Mas ele deve receber muita sugestão, né, cara? Mas... Eu acho que você merece, acho que vocês precisam se conhecer, cara, que vocês vão se dar bem. E essa história recente, que ele próprio falou no canal dele ao vivo, ele falou pra tal de Bi e pra Gabi, pra entrar em contato faz mais de um mês e ninguém entrou, tem uma sabotagem, não é uma coisa tão simples. Porque ele próprio falou lá. Sim. Só que ele falou e não aconteceu nada, só falou. Não desenrolou ainda. E a Carol entrou em contato, a Carol Dias entrou em contato com o Sacani, 15 minutos, 10 minutos depois que a gente saiu do estúdio, ela já entrou em contato e falou com a gente, falou, já falei com o Sacani e tal, ele falou que gosta muito do seu trabalho e tal. Eu falei, como é que ele gosta do meu trabalho? Ele nem conhece meu trabalho, mas tudo bem. Aí ele falou que gosta, aí falou que falou com a produção, já tinha passado o e-mail da Tamara, que eles iam entrar em contato. Nunca entraram em contato. Então, assim, eles agem de uma certa maneira publicamente na presença do Sacani, mas nos bastidores não é a mesma coisa. Entendi. Então a situação não é tão simples assim, não é? E eu achei que não foi muito responsável essa conduta do Sacani de falar, eu não saboto ninguém. O correto seria, eu propriamente não saboto ninguém, mas eu vou investigar o que está acontecendo. Essa acho que seria a conduta, sei lá, vamos supor que, sei lá, cai uma bola lá do vizinho no quintal, o meu cachorro estoura a bola e some com a bola. Aí meu vizinho vai lá e fala, o que aconteceu com a minha bola aqui? Fala, eu não peguei bola nenhuma. Não, fala, eu não peguei bola, mas vou procurar saber o que aconteceu. Sim. Meu cachorro mordeu a bola lá e tal, né? Desculpa, vou te dar outra bola, vou ver o que aconteceu. Da maneira como ele falou, era como se eu fosse um paranoico que estava reclamando sem motivo. Eu acho que o correto seria que ele investigasse o que estava acontecendo primeiro e desse uma resposta depois de saber o que realmente aconteceu. Né? E ele ainda fez uns comentários, ele falou que, eu chamei algumas pessoas da sua turma, falou 3 nomes que eu nunca ouvi falar, que minha turma, nem sei que pessoa que ele falou, né? Assim, eu não sei se eu tenho problema de uma turma, mas tem pessoas que me seguem lá, tem pessoal, né? Mas o nome que ele citou eu nunca ouvi falar. Então, assim, acho que ele me confundiu, inclusive, com outra pessoa. Logo vocês vão se acertar aí, você vai lá e vai ser da hora. Não sei. Eu acho que primeiro eu teria que identificar quem é a pessoa que está sabotando, porque tem alguém sabotando de fato, né? E identificando essa pessoa, ele falar, essa pessoa fez isso e tal, essa pessoa tá fora, é um safado realmente, é um sacana, né? Porque... Cara, você falou do Elon Musk. Agora ele tá aí, não sai das matérias por conta do cancelamento do X, por conta da Starlink e de vários outros assuntos relacionados à política. Queria entender qual é a sua visão em relação ao posicionamento dele sobre ter ou não a sede, né, do X aqui no Brasil e sobre a treta dele com o Alexandre de Moraes e Supremo. É uma questão bem complexa, né, e acho que é bem difícil dar uma opinião com pouco conhecimento que a gente tem, inclusive porque a gente tem um conhecimento enviesado, porque a gente está dentro do Brasil. Se a gente estivesse talvez fora do Brasil, fora da África do Sul e fora dos Estados Unidos, que acho que estão de alguma forma vinculados, né? Talvez a gente tivesse uma visão mais imparcial. Mesmo assim seria difícil porque seria uma visão muito fragmentada e é só o que a mídia filtra e deixa transparecer. Então acho que é muito difícil julgar esse caso. Eu acho que um país tem que ter sua soberania, tem que ter sua independência, mas ao mesmo tempo tem que respeitar o que está na Constituição. Então teria que conhecer muito mais detalhes para conseguir julgar um caso como esse. Mas não é uma disputa de quem tem o pau maior ali, tipo disputa de ego, coisas do tipo?
Eu acho que em parte se transformou nisso, e é difícil que não seja, depois que se transformou nisso, para lidar com a situação. Revertendo isso, acho que é mais difícil, inclusive. Né? Eu não gostaria de dar uma opinião sobre esse assunto, mas, assim, o que eu poderia falar com relação ao que eu comecei a falar das eleições de 2022, né? Que é um assunto meio diferente, mas que é um ponto... Eu não gosto, em geral, de falar de política, mas nesse caso específico é uma parte mais técnica. Teve vários estudos sobre a suspeita de fraude da eleição de 2022. Eu fiz um estudo na mesma época. Analisei vários outros, inclusive aquele do, acho que Ceribello, um rapaz da Argentina que contratou uma equipe de 22 professores universitários e publicou um estudo. Esse estudo, inclusive, tinha uma parte que era boa, que era a parte da análise técnica, e uma parte totalmente publicitária, que eles colocaram um texto, eles encaixaram um texto na parte da análise estatística. E aquela parte estatística estava boa, mas a parte do texto estava bastante exagerada em vários pontos. E, embora a análise estivesse boa, tinha vários erros, né? Mas tinha menos erros do que os outros artigos que haviam sido escritos naquele período. E, enfim, na época eu fiz o estudo e eu gravei um vídeo que chegou a ser divulgado por várias pessoas, inclusive foi enviado para alguns coronéis, para alguns generais, e ligados inclusive a Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro, aparentemente, em nenhum momento tomou conhecimento disso e era do interesse dele, ou do Alexandre de Moraes, ou de ambos até. Porque, inclusive no próprio vídeo que eu gravei, está disponível, tem 1h40 minutos mais ou menos, eu analiso os principais artigos que não tinham muitos erros, que tinham menos erros da época, mostro os erros que eles tinham porque eles não eram conclusivos nos resultados, e faço uma análise que é totalmente diferente dos outros, e não divulgo o resultado. Eu só falo das análises, mas não divulgo o resultado, e disse que, desde que ou o Bolsonaro ou o Alexandre de Moraes, agora já não vale mais porque o Bolsonaro não é mais presidente. Sim. Se ele for novamente presidente e solicitar, eu apresento, mas sem ser presidente, ele não é uma autoridade que ele possa me oferecer segurança para transmitir publicamente essa informação. Ou o Alexandre de Moraes, qualquer um dos dois que solicitasse a informação, eu divulgaria, porque não foi só em 2022. Em 2018, também houve o problema, tanto em 2018 quanto em 2022. Né? Mas estava relacionado que às urnas ou o quê? Tem um vídeo que eu tenho 1h40, eu esclareço vários pontos, mas eu não divulgo o resultado. Pelos pontos que eu apresento, por exemplo, o Roberto Watanabe, que é campeão brasileiro de xadrez, foi vice-campeão pan-americano de xadrez, ele entrou em contato comigo na época, ele perguntou o que... ele, com base no vídeo, não cito o resultado, mas ele concluiu muitas coisas a partir daquele vídeo. Inclusive, ele chegou à conclusão correta do que eu quis dizer, embora eu não tenha dito explicitamente. Né? E aí ele falou, olha, você quer dizer na verdade isso? Eu falei, basicamente foi isso. Né? Então, assim, as pessoas que assistiam no vídeo conseguiram entender o que eu quis dizer, embora não tenha dito explicitamente. Talvez tenha que assistir mais de uma vez e tal, porque não disse nada explícito. Mas dá para deduzir. Deixou no ar. Deixei no ar e disse que se precisar, se algum deles, ou o Alexandre de Moraes ou o Bolsonaro, se solicitassem, que eu divulgaria publicamente sem problema, com todos os detalhes, apresentaria todos os argumentos, todos os cálculos que foram feitos, mostrando os resultados. Tem mais de 99,999% de probabilidade que aquele resultado seja a representação da realidade, né, do que aconteceu. Mas essa disputa Alexandre de Moraes e Elon Musk, você não tem como tomar partido de nenhum dos dois? Eu não tenho conhecimento suficiente. Nesse outro caso, os dados das urnas foram divulgados no próprio site do STE, né, do Tribunal Eleitoral mesmo, do STE mesmo. Estava no próprio site do STE, estava disponível, então, não só do próprio resultado das eleições, mas de todas as pesquisas, eles ficam disponíveis lá. Então, deu para fazer um estudo bastante detalhado em relação a isso. E, assim, se são dados verdadeiros ou não é outra história, mas são dados oficiais. Então, dá para se basear nos dados oficiais e dá para apresentar uma conclusão com base nos dados oficiais. Mas tende a entender que as eleições de 2022 foram fraudadas. Isso eu não vou dizer de jeito nenhum. Temos uma capa. As eleições Isso eu não vou dizer. A não ser que, se o Bolsonaro ou o Alexandre de Moraes, qualquer um dos dois tivesse solicitado, eu diria publicamente, com o respaldo deles, pode falar isso aqui, que não vai te acontecer nada. Então, Alexandre de Moraes, aí peça aí os dados. Sem problema nenhum. Né? Ah, não vai pedir? Agora não vai pedir mais. Eu não sei, porque aconteceu em 2018 e 2022, inclusive é uma questão bastante... Né? E, enfim, mostrei análise, mas não os resultados. Eu cheguei a fazer essa pergunta aqui para uma galera de se existia ou não a possibilidade das urnas serem fraudadas, né? Muitos defendem que não. Os criptógrafos defendem que não, porque do ponto de vista tecnológico realmente não dá. Porque era totalmente offline. A probabilidade é baixíssima. A probabilidade, assim, do ponto de vista da criptografia, mas não é tão simples assim a questão, não resume a isso, né? Tem muita coisa por trás disso também, então não é... De quem pega esse dado e administra depois, né? Porque, beleza, não tem como fraudar lá, porque ela tá A análise que eu fiz remota. Foi estatística, não trato da parte de criptográfica, nem da parte das pessoas que têm acesso... Da manipulação, né? Eu só tratei da questão estatística, né? Os resultados que eu mostrei lá, qualquer pessoa que conheça bem estatística percebe que a análise está
das pessoas que analisaram, inclusive excelentes estatísticos, né? Que é fundamentado. Que não tem aparentemente nenhum erro na análise. E mesmo que haja qualquer erro, seria muito pequeno, não afeta a conclusão final. Então, o Thiago Berto, por exemplo, que ele trabalhou na FMI, ele trabalhou no Banco Central do Brasil durante muito tempo. Ele, inclusive, começou a fazer doutorado na mesma universidade do Paulo Guedes, na Universidade de Chicago, né? Ele chegou a ter acesso aos dados, ele praticamente concordou com toda a análise que eu fiz. Então, assim, outras pessoas também chegaram à mesma conclusão. Então, né? Entendi. Cara, a gente tem um lance aqui, que é um estudo que eu aprendi em meio à pandemia, psicológico, para entender que momento as pessoas estão. A pandemia eu estava bem mal, cheguei aí no psicólogo e pela primeira vez comecei a entender sobre mim mesmo. Eu queria fazer com você. Chama curtograma. Nesse curtograma a gente lista coisas que a gente gosta, que a gente não gosta e o momento que a gente está vivendo. Queria saber de você. O que você gosta de fazer e hoje faz com vontade? Uma das coisas que mais te encanta. Eu gosto de muitas coisas, né? Eu gosto de astronomia, matemática, física, ciência de um modo geral, xadrez, artes marciais, gosto de pilotar drone, gosto de pilotar automóvel, gosto de natação, gosto de... Tem muitos hobbies. Tem muitas atividades que eu gosto e não dá para conciliar o tempo com todas elas. Por exemplo, você gosta e faz. Algumas, por exemplo, 2020, 2021, eu fiquei muito tempo, passava as noites lá no telescópio fazendo fotografias e tal, várias fotos astronômicas, né? Tá desmontado o telescópio, eu tenho preguiça de montar de novo, mas já tive vontade de fazer, mas por enquanto não fiz e não pretendo fazer também por enquanto. Mas o meu foco atual são os dois focos principais, né? São com relação ao Prêmio Nobel de Economia e com relação à imortalidade, né? Eu acho que eu já estou numa certa idade que eu tenho que me preocupar com a imortalidade. Se for possível alcançar a imortalidade, com saúde, com juventude, com rejuvenescimento, inclusive, eu acho que isso é muito importante. E nós estamos numa época que, aparentemente, as pessoas que estão engajadas nisso, o Jeff Bezos, né, outras pessoas que estão investindo nisso, estão fazendo de maneira muito inadequada. Eles acreditam que se você contrata uma equipe de 10 mil engenheiros, de 10 mil especialistas, que eles vão conseguir resolver o problema. E não é o tipo de problema que se resolve dessa forma, né? Seria equivalente mais ou menos, sei lá, o último teorema de Fermat, que o Wiles demonstrou parcialmente, depois o Taylor complementou, né? Se eles pegassem qualquer matemático do mundo, qualquer equipe de matemáticos do mundo, de 100 mil, 10 mil matemáticos, e contratassem, vamos supor que o Musk quisesse que alguém resolvesse o último teorema de Fermat em 1992, e contratasse 100 mil matemáticos para fazer, 100 mil engenheiros para fazer isso. Provavelmente eles não conseguiriam. Se eles contratassem exclusivamente o Wiles, ou mesmo contrataram ou não, ele resolveria independentemente disso, né? Então, tem uns problemas que alguma pessoa específica vai resolver aquele problema específico. E da maneira como eles estão tentando, provavelmente não vão conseguir, né? Tratando as peças erradas, né? Para resolver um problema que não cabe àquela pessoa, né? Seria, sei lá, o Pelé, por exemplo, é um atleta que ele poderia sair bem em muitas modalidades, mas o futebol é aquele que tem maior destaque. Não vai botar ele para fazer natação. Talvez até ele fosse um bom nadador, fosse um bom jogador de basquete, um bom atleta de atletismo, de correr, né? Mas o que ele teria melhor desempenho seria o futebol. Então, se ele fosse contratado para resolver outra coisa, para atuar em outra área que não fosse a especialidade dele, talvez ele não alcançasse mesmo. Ou se contratasse outra pessoa que não fosse o Pelé para jogar futebol, também não alcançaria o resultado que ele alcançou. E o caminho que eles estão seguindo, tem as empresas que tentam fazer mais para vender o produto e não para alcançar o resultado em si. Eles querem mais, independentemente de funcionar ou não, eles querem só ganhar dinheiro vendendo a ilusão de que vai alcançar a imortalidade. E tem os que estão realmente interessados, mas não sabem como resolver, como no caso do Jeff Bezos. Eu quero fazer muito um episódio especial sobre isso e sobre indústrias farmacêuticas. Vamos marcar um aqui, se você tem esse estudo. Imortalidade, acho que é uma questão que me interessa muito. É uma questão, tem um projeto. Você chegou a entrar no site da Immortal Society? Sim. Então, pois é um objetivo assim de talvez curto, médio prazo, né? A gente tem o objetivo de resolver algumas coisas. Quer ser imortal? Quando a gente fala imortal, eu não sei se é possível ser imortal. Amortal? Mas, então, não sei também. Mesmo amortal, que você pode ser destruído, mas o ideal seria ser imortal, né? Que você não pode ser nem destruído. Ou se você for destruído, você pode ser restaurado. Um personagem da Marvel, né? Pode ser reconstruído, né? O ideal seria... Mas, talvez, porque assim, o Sol vai durar 5 bilhões de anos. Então, o universo talvez dure alguns trilhões de anos. Então, vai chegar um ponto que talvez não existe um universo mais pra gente viver. Mas aí tem um tempinho até chegar lá, né? Que aí, se fosse imortal, seria indefinidamente, né? Então, não sei se é possível ser imortal. Mas prolongar a vida por muito tempo, acho que, assim... Eu acho que 100 anos é muito pouco para viver. Não dá pra gente, né, desfrutar muita coisa que seria possível. E principalmente se for possível com juventude e saúde, né?
Porque assim... Mas tem muitas doenças que elas não são reveladas por conta da indústria farmacêutica, né? Porque, tipo câncer, existem várias teorias de que existe a cura para o câncer, só que, a indústria farmacêutica não quer que você tenha a cura do câncer, sendo que eles lucram tanto com isso. Essa teoria da conspiração, algumas delas são bem fundamentadas, mas outras eu acho que são muito fantasiosas. Com relação ao câncer especificamente, eu não tenho conhecimento detalhado sobre isso para dar uma opinião sobre o câncer. Mas, de modo generalizado... Você acha que é muita piração? De modo generalizado, com relação às vacinas, por exemplo, que as vacinas causavam... De fato, as vacinas podem ter alguns efeitos colaterais para algumas pessoas que têm hipersensibilidade, mas a probabilidade da pessoa ser levada a óbito por ter sido vacinada ou por não ter sido vacinada, eu acho que é muito maior se não for vacinada, especialmente para pessoas idosas que estão no grupo de maior risco, né? Então... Eu próprio evitei tomar vacina porque eu não estava saindo de casa. Eu fiquei a pandemia inteira praticamente em casa. Eu fiquei 2 anos, saí 3, 4 vezes de casa. Uma vez para levar uma pomba que estava ferida, levei no veterinário. Outra vez porque fraturei um dente, tive que restaurar o dente. Então foram só em situações assim extremas, né? Então, assim, eu achava que se eu fosse sair para tomar vacina, o risco de eu contrair nesse processo de tomar vacina e ficar exposto a várias pessoas próximas lá seria maior do que se eu não fosse tomar. Então eu adiei bastante tempo, depois eu acabei tomando. Mas só que eu tinha passado os 2 picos quando eu fui tomar a vacina. Né? A gente vai fazer um episódio disso, então. Tá. Coisas que você falou, coisas que você gosta e faz. Coisas que você gosta e não faz, por falta de tempo, porque já não rola mais. Eu gosto de xadrez, gosto muito de xadrez. Estou jogando pouquíssimo, até com celular eu jogo pouco. Né? Com amigos, assim, a última vez que eu joguei faz acho que uns 2 anos. Né? Mas quem quer jogar com você também? Você ganha da galera de olho fechado? Mas eu não sou jogador tão bom. Tem vários jogadores melhores que eu no Brasil, né? No xadrez. Assim, no jogo às cegas, eu cheguei a ser um dos melhores do mundo, né? Mas bati inclusive o recorde mundial, né, no Guinness Book, estava há 120 anos desde a época do Blackburn, né? Mas com relação a jogar mesmo competição, o máximo que eu cheguei foi uns 100 primeiros do Brasil, então não sou um jogador assim tão bom de xadrez de competição. Jogar às cegas já não é o mesmo tipo de habilidade diferente, porque você tem que combinar memória, concentração, são outras características, além do conhecimento do xadrez. Né? Então não é uma habilidade diferente. Então você gostaria de jogar mais xadrez nesse momento? Eu gosto de... Não sei se nesse momento eu gostaria realmente de resolver a questão da imortalidade. Meu foco é realmente... Eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu acho que eu preciso, é uma coisa útil, né? Legal. Mas eu gosto também, assim, eu distribuo o tempo em várias atividades. Então, uma delas seria o xadrez, que eu tenho jogado muito menos. Quais são as menos importantes? Por exemplo, eu gosto de fotografia astronômica, eu não tenho feito, porque tem que montar o telescópio, leva, sei lá, quase 1 hora para montar, para alinhar, então o processo todo é meio demorado, é meio grande, né? Sim. Então dá um trabalho lá e tal. E cada vez que eu vou usar também, né, tem que cobrir depois, porque ele fica exposto, não dá para levar para dentro para casa, então fica lá exposto do lado. Então, não estou fazendo. Xadrez é porque eu sou meio viciado em xadrez. Então, se eu jogar umas 10 partidas, depois quero jogar 100, depois eu não quero parar mais. Com videogame. Pois é, então eu já evito, porque se eu começar, eu tenho dificuldade para parar. Então eu tento já não de vez em quando no celular um pouquinho só, mas assim, bem menos do que... E o que você não gosta e faz por obrigação? O que eu não gosto e faço por obrigação. Eu não gosto de atividade física, nunca gostei. Eu gosto de artes marciais, mas só de luta mesmo. Não gosto de treinamento, dos exercícios. Faz um chaco lá, faz um... Então eu gosto no teatro, por exemplo, eu gosto de arte, essa parte eu gosto, coreografia, de luta eu gosto. Mas a parte de exercício, de condicionamento físico, né, de fisiculturismo... Tem que ir na academia. Eu não vou em academia, a Tamara vai na academia, eu faço em casa. Tem uns aparelhinhos lá, eu faço em casa. Mas, assim, eu não gosto, eu acho chato, mas eu procuro fazer para tentar mais ou menos manter a forma, né? Então, uma coisa que eu achei necessária para a saúde. Eu não gosto... acho que praticamente isso. Tem coisas que eu gosto e que eu não faço. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate, eu estou reduzindo muito chocolate. Sim. Refrigerante, eu estou reduzindo açúcar de modo geral. Parte burocrática, você faz alguma coisa? Dia a dia? Que tipo de coisa burocrática? Burocracia, sei lá, tem que pagar boletos, tem que falar com o contador, tem que... A Tamara resolve as coisas. A Tamara resolve. Eu não curto fazer essas coisas. A Tamara resolve as coisas lá, essas coisas não... E você não gosta e não faz nem por obrigação? Não, se eu não tiver opção, eu faço, né? Se eu não tiver opção, eu lavar uma loucinha de vez em quando? Quase qualquer coisa. Se eu não tiver opção, eu faço quase qualquer coisa, assim. Dentro dos limites éticos e saudáveis, assim, eu faço quase qualquer coisa. Agora, se eu tiver escolha, tiver opção, né, livre-arbítrio para não fazer, tem coisas que eu realmente não gosto. E a parte burocrática eu realmente não gosto de praticamente nada. É chato, né? Agora... acho que realmente que eu não gosto, que eu faço é mais a parte do exercício físico. Eu não gosto de fazer e faço. E que eu não gosto, que eu gosto e não faço,
Na verdade, eu faço ainda, mas eu estou tentando reduzir, é justamente o consumo de açúcar, né? Chocolate principalmente. Estou tentando reduzir. Tá difícil, porque eu sinto falta de energia. Eu fico sem comer açúcar. Eu tô com 52. Pô, tá bem, pô. Obrigado. 52 tá bem. Tá disfarçando aí mais ou menos. Tá. E para fechar, a gente tem uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma playlist no Spotify. Eu queria entender de você uma música que tenha aí um apelo emocional, que te traga uma memória da infância ou, sei lá, de qualquer momento importante da sua vida, pra gente alimentar essa playlist com a sua música. Tem várias músicas, né? Tem que ser só uma. A música da sua vida. Posso indicar mais de uma? Não, uma só. Uma só. Eu vou indicar uma, talvez que seja menos conhecida, então. Balada por Adeline. Mas qual que é o significado dela pra você? A minha tia gostava muito de música clássica e eu comecei a ouvir música clássica, principalmente essa música que eu mais gostava, que ela ouvia frequentemente. E passou a ser minha preferida durante muitos anos, foi minha música preferida. Mas, assim, o significado é realmente porque eu gosto, assim, não tem um simbolismo. Você lembra da sua tia? Lembro da minha tia, independentemente da música. A música não faz necessariamente lembrar da minha tia, mas, assim, perguntou qual a relação, assim, né? Eu tomei conhecimento da música por intermédio da minha tia. E é uma música que eu gosto muito da melodia. Eu gosto muito, assim, não tem um significado para a música em si, mas eu gosto muito da melodia. Eu acho que me agrada muito, assim, pro meu gosto, né? Me atrai muito, assim, essa música. Então, repete o nome. Balada por Adeline. Balada por Adeline. O intérprete é a Adeline? O intérprete tem vários, né? O Richard Clayderman, tem o Paul Morriat. Tem no Spotify, certeza. Se procurar, acho que aparece aí. Beleza. Aparece. O autor é o Senneville, né? O Pedro Senneville. Pô, bem específico, hein? Não, tem o Michael Jackson, que eu gosto muito. Tem várias, assim. Tem do Verdi, do Vivaldi, do Mozart. Mas acho que a Balada por Adeline, assim, se tivesse que escolher uma de todas, acho que seria... Se eu pudesse escolher várias, teria, sei lá... As 4 estações do Verdi, né, do Vivaldi, acho que... O seu objetivo nos próximos 2 anos, então, é ter um prêmio Nobel. O meu objetivo seria conseguir avançar no projeto de imortalidade. Né? O prêmio Nobel, mais que o Nobel? O Nobel, inclusive, ele está meio que encaixado como parte para conseguir publicidade, porque acho que o Nobel... Quando eu estava com esses 2 amigos da Suécia e Noruega com relação à imortalidade, eles já conheciam o meu artigo do Melão Index, né? Eles falaram, mas seria interessante que você conseguisse publicidade por meio do prêmio Nobel e tal, porque a gente poderia talvez tentar conseguir uma indicação, porque esses trabalhos gera muita matéria, né? Na análise deles, inicialmente eu achei até que eles estivessem meio que brincando, mas depois eu percebi que era sério. Eles falaram que a parte que eles conhecem da minha obra é superior a mais de 90% dos que já ganharam o Nobel de Economia. Eu achei que fosse meio exagero, mas depois tentando comparar realmente... Se fosse comparar com os de física, eu acho que é diferente. Os de física têm uma obra bem maior do que a minha em física. Uhum. Agora, de economia, comparando, tentando ser imparcial e analisando objetivamente, eu acho que eles têm razão realmente. Seria só uma questão de publicidade, de eles tomarem conhecimento de que existem meus trabalhos, publicar em revistas especializadas, e seria meio que um processo natural, né? Então, quando eles falaram, eu achei que era exagero, mas depois me aprofundando, a conclusão que eu cheguei é que realmente eles tinham razão sobre isso. Então, nós estamos avançando em relação a isso, mas principalmente com o foco na imortalidade, né? Vamos fazer então um episódio especial imortalidade. Esse aí já tô curioso. Vamos fazer, vamos. Cara, só tenho a agradecer, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Parabéns aí por tudo que você representa, obrigado, tudo que você tem feito. Deixa suas redes sociais para quem não te segue ainda. É só pesquisar em Hindenburg Melão Júnior, né? Tem o sigmasociety.net, saturno5.org, 5V, né? saturnov.org, e o Instagram, né? Você era Hindenburg Melão Júnior? Hindenburg Melão Júnior? Hindenburg Melão JR. Hindenburg Melão. É isso aí. Então, acho que é isso. É para aquela câmera que olha? É isso. E eu vou te ver no Sacane ainda. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa assim. Né? Primeiro eu teria que esclarecer toda essa situação, porque se não esclarecer, mesmo que ele fizer o convite, eu não vou aceitar. Primeiro tem que esclarecer tudo o que aconteceu. Vai esclarecer. E aí, né? Obrigado, velho. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!